Olá, tudo bem? Sou Ítalo Paiva, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Giro de Negócios, hoje com Bruno Santos. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Ítalo. Tamo junto. Espero que o nosso bate-papo seja legal. Vamos falar aqui das experiências do Bruno, né? O Bruno que tem vários negócios, né? E principalmente ele gosta muito aí de fazer network nos negócios dele, conectar as pessoas para fomentar o empreendedorismo, né, Bruno? Sim, é verdade. E o Giro de Negócios, para você que está chegando agora, é um programa onde a gente dá espaço, Bruno, aos empresários, né, para essa troca de experiência, né, e principalmente a gente chama pessoas que estão fazendo diferença no nosso mercado. Por isso que você está conosco aqui. Obrigado, hoje. acho muito bom. Parabéns pelo projeto. Acho que a gente tem que realmente levar essa mensagem, principalmente a gente que é aqui do Ceará, né? A gente realmente tem que engrandecer aqui os cearenses. E tem muita história, muitos cearenses bons aí para contar. Tem. Tô pegando esse teu gancho aí, hoje de manhã assistindo a TV, né, cara? Olha o tamanho do Edson Queiroz. O cara já morreu há Sim, mais de 40 anos. Uma hora no centenário. E né? recebendo aí homenagens. Sim. As empresas do cara só crescem. Verdade. Será que o cara é fera? Bem lembrado mesmo. Né? E de vários segmentos diferentes, né? Vamos falar dele daqui a pouco, porque vale a pena. Sim. Sim, Bruno. Parabéns aí pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Participei do podcast do Bruno, tá? Vamos Sim. botar na descrição desse vídeo aqui todos os contatos dele, a rede social, enfim. Mas, Bruno, a gente quer saber quem é o Bruno Santos, né? Se ele nasceu aqui em Fortaleza, quais foram ali as primeiras... O que é que tu vê hoje, né? Sim. Olhando para trás, assim, quais as aptidões que tu tinha. Porque a gente, depois que amadurece um pouco mais, a gente olha para trás e, rapaz... Eu sempre tive esse perfil, cara, assim, assado, né? Massa. E aí eu quero relembrar isso em você hoje aqui e saber as suas primeiras experiências. Eu, por exemplo, era fotógrafo. Já pensou? meu primeiro dinheiro assim que eu ganhei, claro que eu trabalhei ali com meu pai, alguma coisa e outra, mas ideias que surgiram, partiram de mim, né? Sempre foi a primeira coisa, eu era fotógrafo. Sim. Aí depois fui design, web design. Eu trabalhava numa agência de turismo, ganhava R$50 por semana para fazer aquele flyzinho, né, do programa de viagens, né? Sim, sim. Foi ótimo para mim essa experiência. Muito aprendizado, né? Muito Sim. aprendizado. Sim, com certeza. Então eu quero explorar isso de você também, no bom sentido, né? Saber, fazer você relembrar esses Massa, momentos. muito bom. Eu sempre gosto de contar a minha história, né? Eu sou cearense, né? Sou daqui. E tu tá falando da infância, né? Mas eu me recordo que eu sempre fui um cara muito voltado para negócio, mesmo quando eu era criança, né? Até relembrando aqui um pouco o passado, eu lembro que lá na minha avó, que ela mora ali na comunidade, que é do Cais do Porto, que eu tava até comentando aqui, né? Que é do Castelo Encantado, na verdade, que o pessoal chama, porque o Cais do Porto é o do Correio, mas é do Castelo Encantado. E eu lembro que sempre eu passei com meus pais trabalhavam, eu sempre fiquei lá na minha avó. Né? Cais do Porto é ali no final, Mucuri. Pronto, ali. Na parte do morro, lá em cima. Isso, ali é o Castelo Encantado, inclusive tem uma fábrica de manteiga lá da GNE. Sim, eu visitei já. Ah, que eu sou doido pra conhecer. Eu sempre fico lá, minha avó é bem em frente, e é 2 andares, eu sempre ficava olhando assim, eu quero um dia conhecer essa empresa dele. É interessantíssimo. Diz que o Ivens Dias Branco, Sim. 5 horas da manhã tá lá. Sim. Todo santo dia. Sim, e eu sempre fiquei curioso, cara, eu não quero entrar aí pra ver como é a operação, eu sempre fui muito curioso, visionário, né? Fissurado assim em negócio. E aí eu lembro que eu, desde criança ali de moleque, eu pegava meus brinquedos que eu não queria mais, que eu não utilizava, ia lá pra frente da minha avó e fazia que chamava Feirinha dos Cacarecos. Botava a mesinha. Aí tu fazia isso? E brincava de vender, só que brincava vendendo mesmo, com dinheiro mesmo, sabe? E o que eu achava engraçado é que um dia desse a gente estava até em família relembrando, que eu vendia no formato galego. Tipo assim, o pessoal via lá eu vendendo, ia lá, se interessava, comprava, aí as ainda fazia parcelado, tipo assim, cobrava depois, né? E eu criança ia lá depois cobrar. Então sempre tive... Será que esse termo galego é universal, hein? Ou é só nosso aqui? Eu acho que é só daqui. Pra quem não sabe, galego aqui no Ceará, pelo menos, é aquele cara que anda com um carrinho assim. Hoje em dia eles estão com carro mesmo, né? Agora. É uma pampa, né? É. Aí ele anda com várias cadeiras, panelas de pressão, o que mais? Espelho. E rede, né? Rede. Aí ele vende para as pessoas a promissóriazinha, Isso, né? muito mais caro, né? Para compensar, né? Eu acho que no sul e nesses lugares assim mais fora é o ambulante, né? Não sei. Aqui é galego. Os galegos, E aí eu ficava brincando ali e tal. E, tipo, sempre gostei desse negócio de venda e tudo mais, desde moleque.
Eu me recordo, estava falando aí da infância, né? Que eu estava um dia desse também comentando. Eu acredito que se na época da escola tivesse uma matéria chamada empreendedorismo, vendas, tu é doido, eu ia me garantir demais. Tinha estimulado mais ainda, Com né? certeza. Eu lembro que quando eu estava ali na época da escola, quando tinha aquela feira cultural que chamava, né? Que você levava os trabalhos, quando era algo voltado para negócio, eu amava. Tipo assim, quando era algo voltado, tem que criar um negócio, uma coisa do tipo, eu achava muito top. Mas que a gente vê que aqui não é muito estimulado isso, né? Talvez hoje em dia eu já tenha começado a ter, né, essas matérias nas escolas, não sei, depois tem que ver isso aí. Mas eu percebi que, até meu irmão, que é mais novo do que eu, que no ensino médio dele já tinha essa cadeira voltada para empreendedorismo e tudo mais. Não Já sei tem, já tem. eu vi que tinha, assim, né? Não sei se é muito estimulado nessa pegada, né? Porque, tipo assim, eu acredito que para você ensinar empreendedorismo, eu acho que teria que ser alguém que tivesse já negócio, né? Que tivesse uma trajetória, porque às vezes a gente pega pela faculdade, né? De administração de empresa. Às vezes o pessoal coloca professores, não criticando, mas tipo assim, bota professores para ensinar empreendedorismo que só foram administradores, né? Claro que ele tem a questão do know-how, de gestão e tudo mais, mas eu acho que você escutar de um empreendedor, né? Até lembrando do papo que eu tive contigo, é muito mais... Se você aprende muito mais, tem muito mais insights. Você se conecta muito mais. Porque ali realmente é empreendedorismo na vida real, né? De desafios, de crescimento, de oportunidade. Então, mas assim, pegando esse gancho aí teu, é aquela história. É melhor dessa forma do que não ter nem dessa forma. Sim, sim. Eu acho que também deve ser, eu não sei, né? Mas eu não tive acesso ao conteúdo, mas também deve ser muito teórico, né? Sim. Tipo, o que é a venda, o que é lucro, eu o que lembro, é apurado. Pronto, tirando por mim mesmo, na cadeira da faculdade de administração de empresa, lá a gente teve, né? Eu sou formado em administração de empresa. Pois é, eu ia perguntar se você... É minha formação, administração de empresa. E eu escolhi administração, o pessoal comenta assim, você faz administração porque não sabe o que fazer, faz administração para ter uma formação, né? Eu não, eu já fui meio direcionado logo porque, aqui fala de negócio, então eu quero ser... Eu me identifico, né? Eu me conecto bem. Isso, eu quero fazer administração porque fala de negócio. E eu lembro que lá tinha cadeira de empreendedorismo 1 e empreendedorismo 2. E não era muito, tipo assim, eu tiro por mim, se fosse eu ensinaria muito melhor. Né? Não criticando na época a professora que eu tive, mas é como você está falando, é muito teórico. Eu gosto muito da prática. Assim, galera, vamos formar uma empresa mesmo. Vamos botar em prática, vamos pra rua pra vender. Isso é bom aquele Empretec. Tu já ouviu falar? Já ouvi falar, nunca fiz, mas... Nunca fiz. Diz que é desse jeito aí. Diz que é top. Pois é. E eu acho massa assim, você cria um negócio, bota pra vender, faz MVP, erra, aprende, tem que fazer um negócio dar lucro. Eu acho que isso aí que realmente engrandece, né? A questão do conhecimento. E aí, na época eu escolhi administração de empresa, né? Fiz toda a cadeira, na época eu fiquei meio... Pra tu ver, a gente vai falar um pouco depois de ambiente. Mas eu lembro que quando eu saí do colégio, eu terminei meu estudo com 16 anos, né? Bem novo. E já entrei logo na faculdade. Acaba quando é inteligente, é bom, né? Eu acho que... Ei, Raíssa, eu acho que o pessoal era pra me expulsar. Grandão já não tô brincando. Mas acaba com 16 é muito novo, né? Não, e naquela época foi assim... Eu tava com 16, eu completo em agosto, né? Então eu tinha acabado de fazer 16. E aí eu já me encerrava ali meu ensino médio no final do ano. Aí tem o vestibular, que todo mundo faz, eu fiz o vestibular, né? Minha nota não conseguiu passar para administração de empresa, eu tinha nota de corte... Federal, né? Na federal. Eu tinha nota de corte para passar na época, tipo assim, acho que era economia, essas outras cadeiras, que eu até pensei, tipo assim, acho que eu vou só para ter o certificado, mas eu disse, não, deixa eu esperar um pouco. E eu lembro que na época eu participei de não era concurso, mas eu não sei se tu lembra que tinha um Allboy aqui, que era sim, um banco, que depois fechou. Uma empresa com várias frentes, né? E uma delas era a parte financeira. Parte financeira, pronto. E como eu sempre gostei dessa parte empreendedorismo, financeiro e tal, lá no meu colégio eu estudei no Tiradentes, ali da Aldeota, né? E embaixo tinha um banco da Allboy. E passando por lá, tinha uma mulher distribuindo panfleto dizendo que ia ter não era concurso, era uma seleção, né? Para trabalhar no banco. E aí eu peguei aquele panfleto e meu irmão, vou fazer a prova. Eu fui lá fazer a prova com os amigos meus do colégio. E aí eu fiquei em 12º lugar na colocação quando saiu o resultado. E o banco prometia, né? Ele tinha lá como se fosse uma pegada do trainee ali, né? Você ia para estagiar e tudo mais. E eu lembro que eu fiquei em 12º lugar e eles iam chamar os 10 primeiros, depois iam chamar os demais. E aí eles, na época, chamaram os 10 primeiros, né? E depois fiquei aguardando ser minha vez de chamar. E o que foi que eles ofertaram? É o seguinte, a gente estava criando na época a faculdade, que era a faculdade Allboy. E a sua colocação ia determinar o seu desconto. E na época eu ganhei um bom desconto. Tipo assim, como eu fiquei em 12º, era praticamente tipo assim, 80% de desconto para começar a faculdade. Aí eu, caramba, assim, como é baratinho e tal, vou falar com meus pais para eles pagar e eu já inicio. Né? E aí eu iniciei a administração de empresas naquela época, com 16 anos ainda, bem novinho também, porque como eu faço em agosto, começou em janeiro. Então ali eu já iniciei a faculdade.
E aí, na época, eu comecei a administração de empresas, fui fazendo, e aí veio o lance lá do banco, né? Que fechou, né? Quebrou e tal. E nessa coisa que teve do banco, afetou a faculdade. Então, tipo assim, eu tava já no terceiro semestre, e aí começou as histórias, tipo assim, ei, macho, a gente tem que sair da faculdade porque não vai ter certificado, não. A gente vai estar fazendo aqui de besta. Aí eu, caramba, então vou trancar. Aí na época eu tranquei, né? Aí passei praticamente 2 anos trancado ali, a faculdade, aí depois eu voltei a realmente ver o que eu ia fazer. E falando do ambiente, os meus tios são tudo contadores, né? E aí na época eu disse assim, caramba, o que eu vou fazer? Não sei se eu faço administração, mas contabilidade também tem negócio. Acho que eu vou para contabilidade. Aí eu fui para a Unicrítica fazendo contabilidade. Fiz 3 semestres de contabilidade. Aí eu, não, meu irmão, tem que terminar a administração de empresa, porque é algo que eu gosto. Não que contabilidade eu não gosto, né? Mas... É parecido, viu, cara? Contabilidade. Sim, com administração, né? E aí eu... Não, mas eu vou voltar para poder realmente logo encerrar a administração. Faltava pouco tempo. E lá na Unicrítica eles aproveitavam a minha cadeira que eu tinha feito, né? Aí eu disse, não, vou logo aproveitar para eu poder aproveitar as cadeiras, as ementas que chama, né? A maioria dos teus tios são contadores? Dos 3 tios meus são todos contadores. Eu fiz faculdade de contabilidade e na época que eu fiz... Eu fico pensando em terminar, porque, tipo assim, se eu voltar, em 1 ano e meio eu termino, porque... eu não concluí. Sim. Mas na época que eu fiz tinha meio que um preconceito, né? E também o pessoal queria adivinhar o futuro, que não ia... Sim. Que a informatização e hoje até a inteligência artificial vai acabar com isso, mas não. Cara, o contador profissional e que é antenado, ele entende que ele é um consultor de negócio, ele é um hub de oportunidades. É outro ponto que eu ia chegar agora, é nisso aí. E aí, cara, se tu vê... E assim, o meu cowork, né? O Giro Cowork. Sim. O parceiro principal, Bruno, são os contadores. Sim. Cara, o que tem de contador bem sucedido no sentido de financeiro mesmo, estruturado e com equipes grandes, cara, muita gente boa. Mas sabe o que foi na época que também me desestimulou um pouco? É porque naquela época ainda não tinha esse contador gestor. Pronto. Era o contador que tira só os impostos e pronto. Onde eu queria chegar era isso. Não tinha essa visão de que o cara era arcaico. Isso. Era uma coisa ainda... Eu até lembro que na época, assim, o meu pai também sempre foi esse negócio de voltado para negócio, que ele presta serviço e tudo mais. E eu lembro que quando a gente ia no contador dele, era naquela pegada muito assim, tira imposto, emite uma nota, tipo, era muito basicão, né? Hoje em dia não, é diferente. Que é o que eu acho realmente ideal, né? Aquele cara que tá junto com você na empresa, que participa da estratégia, conhece de fato os números, que te orienta, que te acompanha, que te dá um melhor planejamento tributário. O cara que tem a visão mais ampla de tudo do mercado. Com certeza. E aí, na época, eu disse, não, vou voltar à administração. E fiz, terminei. Deixei o TCC por último, né? No final das contas, eu lembro que na minha faculdade só ficava faltando só o TCC, já tinha encerrado todas as cadeiras. E aí eu concluí, e na época que eu concluí, eu estava trabalhando numa agência de publicidade e propaganda. Né? Foi o primeiro emprego que eu tive como aprendiz, eu entrei como aprendiz no programa também por ambiência, né? Também por influência ali do ambiente, porque um primo meu estava me chamando assim, ei, Bruno, vamos começar a trabalhar. E isso eu estava com meus 16 anos ali. Aí eu, na influência dele, eu disse, bora. Aí vamos botar os currículos aí nos cantos, mano, bora. Tá agora uma pegada de jovem aprendiz, aí um programa do governo. Eu, mas se eu consigo, que eu sou de escola particular. Ele era de escola pública, né? Não, lá parece que consegue. Você se inscreve, a gente vai para as entrevistas e passar, ganha um dinheirinho, meio expediente, você aprende. Aí eu fui falar com meus pais. Aí na época meus pais ficam meio com o pé atrás. Não, acho que tu precisa trabalhar só quando tu tiver 18 anos e tal. Aí, mas se inscreve. Aí eu me inscrevi, porque na época, pra mim, trabalhar como aprendiz era assim, eu me inscrevia e eu acreditava que, tipo assim, só vai chamar lá pra frente. Não vai chamar agora. Deve ser muito concorrido, né? E aí na época eu me inscrevi lá pelo CIE e aí, de repente, eu recebi uma ligação lá do CIE. Oi, Bruno, porque tem 2 entrevistas aqui pra você comparecer, você tem como comparecer? Aí já me deu aquele frio na barriga. Eu disse, meu irmão, nunca trabalhei. Eu não sei se eu vou, não. E eu também tô querendo entrar na faculdade, acho que eu vou focar no meu estudo, né? Eu não sei se eu vou e tal. Eu falei com meus pais, não, vai pra tu ver como é a experiência. Aí tinha 2. Eu disse, não, eu vou só pra uma entrevista. E o outro eu não vou, não. Vou só pra uma. E foi justamente essa que eu fui, que eu passei ali de primeira, né? Que foi onde eu trabalhei. Lá entrei como aprendiz e fui crescendo na empresa. Que era lá? Agência de publicidade e propaganda. Que era, inclusive, bem aqui, pertinho. O pessoal gostou de ti, deu uma sintonia também de ti com eles. E primeiro assim, às vezes o pessoal vão pra entrevista e vão meio despreparado, né? Eu naquela época eu sempre gostei de lei, sempre gostei de negócio. Então, eu já fui logo preparado. Tipo assim, o que é que o cara realmente... E apesar de ser jovem,
né? E não ter nenhuma experiência e tal, enfim, eu já fui preparado, assim, quando eu fui ver, eu não sabia nem o que era agência de publicidade, mas eu li antes, eu disse, caramba, o que é que a agência de publicidade faz e tal. Meu irmão, eu vou dizer as coisas que eu gosto de fazer, tipo assim, eu sempre gostei de ler jornal naquela época, né, o jornal. Aí tu foi, assim, escolheram por ti, né? Foi, eu fui, tinha 2 entrevistas, mas eu fui só pra uma, e eu disse assim, não, se essa não passar depois, eu vou ver já outro, né? Eu vou só pra uma. E aí eu fui, cheguei lá, e a agência de publicidade, e falei, tipo assim, Bruno, o que é que tu gosta de fazer? Eu fui sincero, cara, eu gosto de ler, né? Todo dia eu leio o jornal, que naquela época era impresso, né? Eu gostava demais. Meu pai assinava, então eu chegava lá em casa cedinho, eu ficava lendo, eu gostava de ler os jornais. Ah, gosto de ler, gosto de fazer isso e tal, pretendo fazer faculdade de tal coisa e tal. Beleza, quando eu fui embora, passou 2 dias, me liga, Bruno, é o seguinte, dos candidatos lá, você foi selecionado. Aí, é pra começar a trabalhar, eu até lembro, era em outubro. Eu tava, tipo, mais ou menos ali em setembro, faltava 2 semanas, já era pra iniciar. Aí você quer ir? Aí que deu mais frio na barriga, eu disse, caramba, eu nem queria trabalhar, mas agora aparece a oportunidade, eu vou. E aí eu comecei a iniciar lá na empresa, como aprendiz, né? Não era o setor que eu queria na época, eu entrei com tudo que foi na parte de design gráfico, essas coisas, né? Eu entrei no design gráfico ali de imagem. E aí eu fiquei na empresa, né? Apesar de não ser o setor que eu queria, aprendi bastante lá, mexer com a questão de Photoshop, Illustrator, essas coisas. É bom demais. Macho, cara, só em você sair de casa, só em você botar o seu filho com 16, 17 Sim. anos, pra ele sair de casa, Ter frequentar um ambiente. pegar o ônibus ali, né? Por Sim. exemplo, eu tenho Bruno, até um ensinamento aqui para todos nós, somos empregadores, né? Sim. Tem um filho da minha secretária, que já está conosco há 19 anos, muito Sim. tempo, e ele tem 18, né? Sim. Ou seja, ele já nasceu perto Sim. lá da gente, né? Sim. E aí, na família da gente, quando a gente é empregador, todo mundo às vezes pede uma oportunidade. Sim. Mas, cara, é muito importante, né? Essa visão que, de fato, você não empregar quem você, de repente, não pode demitir. Sim, sim. E mais ainda, é tão difícil que nesse primeiro emprego a pessoa venha, né, trabalhar com você e você ser aquele cara chato que cobra horário, disciplina, porque a pessoa vem bem cru, né? Bem verdinho, né? Sim. E você que tá assistindo, pega teu filho, cara, e bota ele pra... Sim, eu concordo com E isso. num lugar neutro, onde lá o cara bota ele no arquivo morto mesmo, pra ele limpar as coisas. É isso né? mesmo, Assim, sim. você sempre Sim. entra no arquivo morto. Sim. Tu já parou pra pensar o porquê disso? Sim. Nas primeiras semanas ele bota no sol quente, ele bota pra entregar uma coisa externa, ele bota pra limpar algo, pra ver se ele quer de fato alguma coisa. Não, mas tá certo. E na época, quando eu entrei, né, eu fui, tipo assim, por mais que tivesse botado num setor que eu não queria, que era a parte de design gráfico, eu disse, não, eu tô aqui, eu vou aprender, tô aqui na oportunidade, eu vou aprender o máximo que eu puder. E aí eu fui também logo meio que esperto ali, né? Que eu sempre tive essa vivência que eu gostava mais nessa questão de gestão, essa parte mais voltada para gestão e negócio. E aí na época eu disse, caramba, eu vou me conectar com o cara do financeiro. Eu vou lá fazer amizade, dizer que, tipo assim, se estiver precisando de alguma coisa, eu tô aqui para ajudar. E era o que eu fazia, tipo assim, o pessoal me chamava muito para, ei, vem tirar xerox aqui dos processos. Aí eu ia ajudava. Chegou um momento que eu me senti, que lá no financeiro eu fiquei tão útil que ele me chamava para poder, tipo assim, o meu programa de estágio era à tarde. Ei, Bruno, tu tá livre de manhã? Tô. Aí eu ia de manhã, ganhava um pouquinho a mais e ajudava de manhã. Isso foi tão bom que quando encerrou meu contrato, que eu aprendi, eu tinha 2 anos lá de contrato. Quando encerrou, que eu saí da empresa, um mês depois ele me chamou aí dessa vez pro financeiro. Né? Eu já fui como estagiário do financeiro. Aí não era mais aprendiz, era estágio da faculdade no financeiro. Né? E foi lá que o gerente, que é o Antônio, né, que eu tenho muita gratidão a ele, que me ensinou tudo. E lá o pessoal sempre, se um dia, inclusive, eu até comento lá com o pessoal antigo lá, eu trabalhei, um dia que foram fazer uma reportagem com vocês, fale tudo que eu era aqui na empresa antigamente, né? Porque o pessoal me chamava lá, tipo assim, ó, o diretor, tipo assim, ó, o dono da empresa, porque eu tinha, tipo, uma postura que eu gostava de... Incorporou o espírito do negócio, o pessoal, né? Eu tinha uma postura que, tipo assim, como se fosse de dono, né? Tipo assim, o pessoal sempre... Como é o nome? Ainda tem a empresa? Não, tem mais não, a Verve Comunicação. Verve? Verve Comunicação. Ficou, na época que eu entrei, eu acho que quando eu saí, eu acho que a empresa tinha mais de 20 anos de mercado. Mas não tem mais não. E aí eu lembro que lá na empresa, o pessoal falava assim, o diretor, não sei o quê. Sempre tinha uma visão que eu era como se fosse o maior da empresa, né? Porque eu gostava muito de negócio, eu falava com o pessoal sobre negócio, né? Eu falava muito de finanças e investimento, então o pessoal via que eu tinha uma visão diferente. E aí eu passei muito tempo na empresa, cresci e tal. Chegou uma época que eu tive a oportunidade, porque esse Antônio que me ensinou tudo, ele saiu da empresa lá, não sei por que motivo, saiu.
entrou outra pessoa no lugar dele, essa pessoa não se adaptou e saiu. Aí nesse momento, a menina que tinha lá, que é auxiliar, que é a Fran, que trabalha muito tempo comigo, que me conhece há muito tempo, chegou pro dono da empresa e falou assim, por que tu não bota o Bruno aí pra eu e ele para cuidar do financeiro, assumir, né? Porque ele já faz faculdade, ele gosta, ele tem uma postura e tal. Aí ele me chamou, né, e pediu lá para eu poder ficar com ela no financeiro, nessa parte, né? E foi um desafio para mim, porque era muito novo e tal, né? Tinha aquela questão de ser muito novo e tudo para ser como se fosse uma espécie de gestor, de gerente. Mas ali. Já tinha mais 18, né? Já tinha, na época eu tinha 22 mais ou menos. Só que ainda era, tipo assim, para ser um gestor, ele era muito novo, que era gestor administrativo financeiro. E aí tive essa experiência, né? Ficou eu e ela lá no financeiro por bastante tempo. E aí chegou uma época que eu já estava encerrando a faculdade de administração de empresa e eu já estava meio inquieto. Apesar de lá, tipo assim, eu ganhar bem, tá fazendo faculdade particular, fazer lá na Unicristos. Tinha flexibilidade, né? Era bem tranquilo em relação a horário e tudo mais. Eu fiquei meio inquieto, eu disse assim, caramba, eu tenho que ter um negócio. Porque mesmo trabalhando na empresa, eu sempre vendia alguma coisa lá dentro. O pessoal sempre me conhecia por estar vendendo alguma coisa e tal, tá movimentando. E aí, quando eu encerrei a faculdade de administração de empresas, meu irmão, tem que sair da empresa, eu tenho que começar a pensar em montar algum negócio para mim. Aí foi aí que eu disse, cara, eu vou pensar em sair, eu vou ver com a empresa para eu realmente sair, né? E vou ver o que eu vou fazer no empreendedorismo, o que eu vou empreender, porque eu já estava encerrando a faculdade. E para onde é que eu vou? Aí eu fui para o Sebrae, porque eu pensei assim, pai, empreendedorismo é no Sebrae, eu vou lá fazer algum curso. Eu entrei em algum curso, e vejo... São bons, né, cara, os cursos do Sebrae. E eu vejo fazer? Eu fiz. Primeiro que foi que eu fiz, pegando um negócio lá do jornal, né? Fui lá no jornal, na aba lá do Sebrae, deixa eu ver qual o curso que tem próximo. Aí tinha um curso lá que era, tipo assim, estruturando ideias, como se fosse assim, tirando a ideia da cabeça, colocando no papel para estruturar, como se fosse um MVP. Aí eu vou fazer isso aqui, uma semana, né? Todos os dias uma semana, pela manhã eu vou fazer isso aqui. Me inscrevi logo, fui lá fazer o curso. Vamos dar essa dica para quem está assistindo, sim, para quem quer... Para quem quer alguma luz, né? Sim. E ambiente, né? Tipo assim, eu pensei logo no Sebrae, onde é que tem negócio. E são bons. Tu tá falando aí, eu já fiz, cara, há muitos anos, um curso de oratória. Eu fiz oratória lá também, não Sebrae. Tem, né? Tem, fiz também lá. Jack Shaw, meu, é tipo assim, o nome do professor fera. Sim. O que mais, meu? Tem esse Empretec, que Empretec as pessoas é muito falam bom, muito não bem. fiz, não fiz, mas todos falam muito bem, né? É verdade. Empretec é tipo uma imersão que o cara se desliga do mundo Isso. e incorpora. E todo mundo fala bem, viu? Todo mundo fala bem. Incorpora as atividades lá pra você criar um negócio, gerar lucro. E quando um faz o Empretec, o outro faz, eles perguntam, tipo assim, eu já percebi, tipo assim, tu fez Empretec? Fiz aí. Tu é de qual turma? E turma não sei o que, tipo, tem uma numeraçãozinha, né? que eles são dessa forma. E aí eu fui lá pro Sebrae, aí no Sebrae me inscrevi nesse curso, fiz, e na época lá era justamente isso, vamos estruturar uma empresa para você montar, né? Fazer o lance lá do Canva, né? Pensar junto com a turma e tal, enfim. E na época eu pensei, meu irmão, o que eu vou botar? E passou pela minha cabeça hamburgueria, açaiteria, porque eu sempre gostei de açaí, hamburgueria, açaiteria e tal, fiquei pensando nisso, um negócio ali e tal. Aí eu disse, meu irmão, vou nessa pegada de hamburgueria, vou pegar na pegada de hamburgueria. Porque na época eu sempre gostei também de hambúrguer, né? Eu já tinha feito o curso do Sinac, como hobby, né? Mas eu disse, pode ser um negócio. Aí na época eu estudando lá com o pessoal e tudo mais. E na época eu tava lendo o livro do Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. E ele falava sobre mastermind, sobre tipo assim, se eu tô me conectado contigo por um objetivo, a gente cria uma força maior que a mente mexe, né? Que chama, que é a terceira força. E eu disse assim, meu irmão, isso é legal. Aí eu tava começando a perceber tipo assim, que aquele ambiente que eu tava do Sebrae, com a galera pensando em negócio, que você fica aqui no grupo trocando ideia, botando papelzinho, falando com os outros, surgia oportunidades, né? E aí eu comecei a ver, caramba, isso aqui é legal e tudo. E eu gostava, tipo assim, a gente passou uma semana junto, primeiro dia ninguém conhece ninguém, segundo dia a gente já fica meio amigo, terceiro já tá todo mundo na mesma vibe. No quinto já tá todo mundo, tipo assim, já com saudade um do outro, porque vai encerrar, né? Eu fiquei pensando, caramba, isso aqui é legal, acho que se reunir a galera aqui pra trocar ideia seria bacana. Nossa, todo mundo na mesma sintonia, né? Aí lá na mesma hora, eu tava na pegada de hamburgueria e a gente ia apresentar o projeto no quarto dia. Isso a gente estava no segundo dia. Quando foi no terceiro dia, eu disse assim, meu irmão, vou mudar meu projeto. Eu vou mais botar hamburgueria, não. Sabe o que eu vou botar? Um grupo de negócio. Eu nem chamava de network, era grupo de negócio. Vou botar um grupo de negócio. Qual o intuito? É a gente se reunir para se conectar para gerar negócio. Para a gente poder falar de negócio, enfim. Para a gente falar só sobre negócio. E eu, pronto, a ideia vai ser essa. O nome vai ser Start. O nome do que a gente vai falar do clube futuramente era Start antigamente. Não era Start. Por que Start? Porque é para quem está começando. Vai ser Start Grupo de Negócio. Muito bom o nome também. Eu vou botar aqui na apresentação do Sebrae, porque todo mundo tinha que apresentar o seu projeto depois. Pronto, aí fui com essa ideia.
Quando foi no dia da apresentação, que eu apresentei pro professor, o pessoal achava genial. Ei, Bruno, muito legal. Start, né? Start, grupo de negócio. Muito bom. Aí o negócio foi tão legal que depois um dos consultores entrou em contato comigo, marcou uma reunião para poder me conectar com ele, porque tinha gostado do projeto e queria ser tipo como se fosse um sócio. Vamos botar para frente essa ideia, né? E aí também o Sebrae tinha gostado da ideia, falou assim, o Sebrae lá tinha começado, eles fizeram tipo um Sebrae Lab, né, um espaço mais inovador. Inclusive eles me ofereceram, Bruno, se tu quiser fazer teus encontros aqui, a gente disponibiliza o espaço para tu. Aí eu, pronto, gostei, vamos começar. Aí me desliguei da empresa e como eu sempre gostei de finanças e investimento, eu tinha feito uma boa reserva que me passasse ali um ano, tipo assim, não preciso trabalhar nem nada, eu tenho um ano ali garantido de pagar minhas contas e ficar tudo tranquilo. Então tinha um ano ali de prazo para fazer algum negócio e fazer acontecer. E aí começamos lá com o Start, o grupo de empresários, a gente fez o primeiro encontro com os próprios alunos que fazem parte da Sebrae, e depois começou a chamar amigos, então a gente começou a progredir com isso. Onde foi o primeiro encontro? Lá no Sebrae mesmo. Foi lá. Como foi? Eu marquei com o pessoal, galera, primeiro a gente vai criar um grupo, né? E na época não tinha nenhuma cobrança. Era algo realmente ali como se fosse mesmo, né? E como é que a gente chama quando você faz algo gratuito? Entrada franca. Não é nem ONG não, como é fugiu aqui a palavra. Que você não cobra nada. Quando você monta alguma coisa... Sem fins lucrativos. Não tinha fins lucrativos. E aí a gente montei lá, vamos marcar o encontro, o primeiro encontro lá do Start, né? Pra gente poder trocar essas ideias. E a gente começou. A gente fez o primeiro encontro, sem intuito nenhum, sem metodologia nenhuma. Foi bom? Foi bom, mas sem intuito nenhum, sem metodologia. Quero o quê? Tipo assim, Ítalo, qual é o teu negócio? Aí tu fala, não, é o meu Giro Cowork. E aí, como é que tá lá os desafios da tua empresa? O que tu fez de bom? A gente trocar a ideia, pronto, foi o primeiro encontro. Isso pegou o ritmo, depois a gente marcou o segundo. Aí o segundo já teve uma diferença, que não era só encontro. Tinha alguém que ia palestrar para o grupo, tinha alguém que ia trazer o conhecimento para o grupo. Então tinha um cara que veio... conhecimento específico, né? Vou falar de vendas. O Ítalo é gestão, então tu vai vir hoje e vai falar sobre gestão. Então tu ia lá passar o conhecimento para a galera, tinha conexão com conhecimento, show. Aí depois de um tempo eu disse, meu irmão, isso tá legal, acho que pode virar um negócio. Aí eu, não pode ser Start mais não. Na época eu conheci o pessoal da agência de publicidade, liguei para uma amiga minha aí, tem como tu criar um nome para mim de uma empresa? Aí passa aí o briefing, né? Passa o briefing aí para que eu possa pensar. Aí passei para ela, depois de uns 2 dias ela me ligou, ei Bruno, já tenho aqui um nome para ti. Aí ela me passou vários nomes. Dentre esses nomes tinha o nome Clube Empreendedorismo. Eu fiquei Clube Empreendedorismo, legal. Aí Bruno, porque é uma junção de clube com empreendedorismo, né? Já que o teu clube é de empreendedorismo, então fica Clube Empreendedorismo, né? E Clube Empreendedorismo junto. Gostei. Aí eu gostei. Massa, pronto, vou chamar isso aí. Falei com um amigo meu, mas criou uma marca pra mim. E já em conexão, né? Pra tu ver. Liguei pra um, liguei pra outro, já conectando o pessoal pra poder me ajudar. E aí veio o Clube Empreendedorismo mesmo, né? A gente fez o primeiro evento. Eu já não consegui mais fazer no Sebrae, porque fiz lá um mês, fiz 2. No terceiro mês, precisava mandar um ofício lá para a sede do Sebrae e aguardar para poder marcar a data. Começou a ficar muito rígido. Não dá mais para fazer aqui não. Vou atrás de outro local gratuito. Aí foi que eu conheci a livraria Leitura, lá no Rio Mar, que ele tinha um espaço grandão de auditório, que depois ficou menor, mas ele tinha um espaço grandão, a gente começou a fazer o primeiro encontro lá. E aí já com o nome Clube Empreendedorismo na época. E aí já tinha uma essência, que era conhecimento e conexão. Você vê, né, cara, quando você quer alguma coisa de verdade, você... Não é dinheiro. Até agora tu gastou o que aí? Não, eu só tive gasto, não tinha nada de receita, não. Eu digo assim, não precisou de grandes... Não precisou tipo assim, você fala, Bruno, qual era o custo que o clube tinha? Não, só o transporte, tipo assim, gasolina para ir para lá depois não tinha custo, não. Foi se adaptando ali, foi buscando, né? Isso, cara? Aí comecei a fazer o clube e tal, aí começou a entrar gente no grupo, e aí já começou a ter identidade. Isso aí tu não tava procurando uma oportunidade de CLT... Não tava, a minha intenção com o clube, na verdade, para tu ter ideia, o meu objetivo antigamente era tipo assim, eu vou criar o clube para me conectar com alguém, tipo, me conectar com o Ítalo, e aqui a gente vai criar um negócio novo. Tipo assim, vai surgir um negócio através do clube, lá do Clube Empreendedorismo. A ideia é surgir um negócio. Surgir um negócio. Tipo assim, eu queria me reunir com a galera, porque o pessoal tem que entender que quando a gente está realmente conectado com outras pessoas, surgem oportunidades. Sim. Se você tiver com uma mesa com vários empresários, pode ter certeza que vai surgir alguma oportunidade lá na mesa. E aí, na época lá, eu criei o clube nesse intuito. Meu irmão, vou aqui, vai surgir algum negócio. E aí, tava passando tempo, aí eu começou a ter que entrar gente, começou a gente fazer um movimento e tal. Aí eu comecei a pensar, caramba, aqui é um negócio. O que eu vou fazer com isso aqui? Como é que eu vou monetizar? Aí eu disse, não, vou começar a fazer cursos voltados para negócio.
né? Só que eu não era o professor, né? Eu trazia alguém para poder fazer a questão ali de administrar o curso. E a gente lançou curso de vendas, curso de negociação, curso de oratória. A gente fez um curso de oratória que, inclusive, foi um dos mais lotados, né? Que o pessoal procurava muito e tal. Então, a gente fez vários cursos voltados para negócio. Aí, qual era a nossa promessa? É o seguinte, se você vier fazer curso no clube, ele é só voltado para negócio. Não é curso profissionalizante, é negócio. E aí começou, né? Claro que tinha ali um pouquinho de gente, entrava tinha um lucrozinho e tal, enfim. Aí começou aí. Só que chegou uma época que, tipo assim, essa reserva que eu te falei que eu tava guardando, eu já tava chegando ali já no 10º mês, daqui a 2 meses acabava. Tipo assim, eu tinha que ou procurar um emprego ou realmente fazer um negócio girar para poder realmente trazer algum lucro, né? Aí depois do nome Start... Virou Clubendorismo. Clubendorismo. E aí eu fiquei, caramba, tem que fazer alguma coisa mesmo para poder esse negócio girar. E tinha alguma receita? Nessa época só dos cursos, né? Qual era a minha receita? Era tipo assim, eu te chamava tu para poder vamos fazer um curso de negociação, bora, pronto. 50% é teu, do lucro 50% é meu, e cada um fica o seu. Eu promovo, tu ministra e nós dois ganhamos. A ideia era essa. E aí depois... O ganho era por projeto. Era por projeto. Ganhava um pouquinho, ganhava, mas chegou uma época que eu disse assim, meu irmão, o salário que eu ganhava lá na época da empresa, tipo, eu tô ganhando menos que a metade. Vou ter que começar a movimentar para poder suprir novamente a questão da renda. Aí eu, mesmo o que eu vou fazer? Fiquei pensando. Aí agora a gente entra numa parte muito importante de conexão. Eu lembro que tinha um evento aqui que teve no Ceará, que era o Revolução Empreendedora. O cara trouxe para cá 4 grandes palestrantes. Tinha o Thiago Nigro, o João Klepper e mais 2 palestrantes que eu não estou me recordando o nome. E eu sempre fui meio cara de pau, assim, de ir para frente, de movimentar e tudo mais. E eu lembro que eu disse assim, eu olhei para aquilo e do nada ficou na minha cabeça assim, rapaz, eu acho que eu poderia conversar com um desses caras, né? O Thiago Nigro ou o João Klepper, para falar um pouco aqui do clube e tal, só para ele dar uma luz. Eu vou ligar para a organização do evento. Aí na época eu liguei. Aí, oi, tudo bom? Eu me chamo Bruno, aí na época eu falei com uma potência tão grande, eu sou fundador aqui de uma comunidade de empresários. Uma comunidade empreendedora do estado do Ceará, o cara fala. E eu queria bater o papo dos palestrantes. A mulher que atendeu, opa, seu Bruno, com certeza. Com certeza. E na época, tipo assim, o clube eu acho que tinha umas 28 pessoas só, uns 20 por aí. Já tinha um monte, uns 28 pessoas. Aí eu disse, tipo assim, e era um grupo gratuito, sabe? Assim, tinha 28 pessoas. Aí ela, tá certo, aí eu posso ver pra você quer falar com quem? Aí aquele negócio que eu já esperava, tipo assim, meu irmão não vai dizer não. Eu já esperava um não, mas você quer falar com quem? Eu disse, o João Klepper. Pronto, o João Klepper tá certo, vou ver aqui como é que tá a agenda dele e tal. E ele retorna, tá bom. Depois de um tempozinho ela me liga e aí, Bruno, aí você tem 15 minutos com ele no camarim. Aí eu, top. Aí pronto, beleza. Aí ela me explicou, no dia do evento você vai, o João Klepper vai palestrar tal horário, quando ele encerrar ele vai pro camarim, você tem que aguardar 10 minutos, que é o tempo que ele se prepara, ele ia receber uma pessoa da imprensa, outra pessoa e depois era você. E depois de mim tinha outra pessoa que ele ia receber. Aí eu, massa. E eu ensinei. Tem gravado isso? Será, hein? Eu tenho a foto. No camarim eu tenho. Tem gravado, era, cara? Alguém eu acho que o pior que naquela época não era hoje a gente não, que a gente faz muito. Tu lembra o ano? Tem aqui, posso puxar aqui um ano. Mas tem um ano aqui. Boa, tá aí, eu tenho um ano aqui na foto. Acho que é 2010. Não, acho que ela é 2018. Acho que não. É bem mais pra frente, 2010. 2018, E aí na época. O Klepper apareceu, tipo. Não faz tanto tempo. E engraçado que, tipo assim, o João Klepper, mesmo, até o pessoal que tá assistindo a gente. Galera. Não é João Kleber, não, viu? O pessoal confunde. Para, né? Essa pegadinha. E outra coisa, galera, mesmo naquela época que eu trabalho de CLT, trabalhando, eu sempre fui um cara, por isso que o pessoal me chamava muito sobre essa questão de diretor, não sei o quê, que eu sempre fui muito um cara antenado para negócio, né? Eu participava de eventos de empreendedorismo, mesmo não empreendendo, eu ia para cursos, mesmo realmente assim, não sendo da minha área, fazia vários cursos, sempre gostei realmente de buscar conhecimento, né, de me aprofundar com isso. Sempre busquei, tá tendo curso. Eu lembro que o João Klepper veio para cá uma época, há muito tempo atrás, na época dos, acho que era o nome era Anjos pelo Brasil. Ele falou essa palavra anjos, João, se você botar no Google, na rede social, João Klepper. O maior investidor do Brasil. É o maior investidor anjo, né, em startups e tal. Ele é um cara muito bem sucedido em descobrir talentos. Não, e na época, tô falando que ele tá mais conhecido agora. Há muito tempo atrás eu fui para o evento dele, que eu era, na época até, eu acho que eu tinha uns 19 anos mais ou menos, que foi lá no Marina Park, que era Anjos pelo Brasil, e ele tava, tipo assim, tava crescendo nesse negócio dele de o cara muito à frente do tempo, de startup, naquela que ele falava de startup, que eu ficava assim, meu irmão, o que é isso aí que ele tá falando?
E lá ia eu me conectando com a galera e tava aprendendo e tudo mais. E ele já é um coroa, assim, né? Sim, sim. Ele vai vir, inclusive, pra cá fazer um evento que é o Equity Tour. Ah, eu vi. Tem uma menina que é lá do clube que tá promovendo junto com ele, inclusive. Faz parte da promoção. Aquela moça é cliente da Loop. A Adriana. Ela é contadora, A Adriana, contadora, sim. Faz parte lá do clube. Aí, na época, eu disse, pronto. O Thiago Nigro, tipo assim, eu sempre gostei de finanças e investimento. Já acompanhava ele há bastante tempo. Na época, até que ele respondia os direct, o Thiago Nigro, né? E teve época que ele veio pra cá, pra Fortaleza, e eu bati um papo com ele, eu também tenho essa foto sobre o livro dele, né? Que é do Milhão a Milhão. E sempre gostei de finanças e investimento. Só que eu disse, meu irmão, dessa vez eu vou falar sobre negócio. Vou falar com o João Kleber. Aí quando eu cheguei lá no camarim, bem tranquilo, e aí todo mundo me tratou super bem, tinha um coffee, ele ofereceu o coffee lá, né, que tinha no camarim e tudo mais. Ele falou assim, fala aí, garoto, o que você precisa? Aí eu, João Kleber, eu vou te apresentar aqui um negócio, mas não é pra você investir, porque muita gente procura ele, tipo assim, vê ele e fala assim, ei, João Kleber, eu tenho uma ideia aqui que é tal, pau. Quero você como sócio, isso, como sócio. Todos devem falar. E eu já fui lá falando isso, aqui é uma ideia que pra você, só me dá uma luz, não é pra você investir, viu? Ele, não, tranquilo, fala aí, eu falei, cara, eu sempre fui um cara que gostei de empreendedorismo de negócio. Eu sou um cara que tipo assim, meu objetivo de vida, eu acredito que seja esse cara que realmente abre portas do empreendedorismo, né? Que seja um cara que seja referência, que seja conhecido por conta disso. E eu sempre gostei de falar de negócio, né? Amo estudar sobre isso. Desde moleque eu sempre gostava de ver, sei lá, Bill Gates, essa galera grande. Eu ficava impressionado, caramba, esse cara construiu isso, né? Sempre tive essa visão. E aí eu criei uma comunidade aqui que se chama Clube Empreendedorismo, né? E com o intuito é esse, a gente conseguir criar um ecossistema para promover negócio, conexão e tudo mais. E aí, só que o seguinte, no meu negócio eu expliquei bem rápido, eu saí de um CLT, tinha um cargo bom, um legalzinho, e agora estou empreendendo nesse ramo, né? Só que eu tenho alguns desafios, que é tipo assim, botar mais gente para dentro dos cursos e tal, enfim. Pronto, mas me fala do teu negócio a fundo, onde é que tá a tua... Aí que é bom, né, você conectar com a pessoa certa. Me fala onde é que tá sendo suas receitas. Aí eu, não, minha receita atualmente é nos cursos e tal. Tem quantas pessoas na tua comunidade? 28, o pessoal paga alguma coisa? Não. 28, tá, a gente qual é o período de curso que vocês fazem? O mesmo a cada de 2 meses só. Aí ele, beleza. Aí fui pensar ali. Aí pronto, vamos lá. Bruno, aí nessa época ele falou uma coisa que tá muito presente hoje em dia, né? Pra tu ver como ele é muito à frente ao tempo, como tu comentou. Né? Ele tava realmente pensando mais na frente. Daí ele falou assim, Bruno, no momento tu vai perceber que vai ter uma onda muito grande de empresas que trabalham por assinatura, tipo recorrência. Né? Que você paga e tem aquele benefício e a recorrência. Aí isso vai vir lá na frente. Ele já tinha comentado isso aí, uma coisa que ainda estava iniciando, tipo como Netflix e tudo mais, né? Os que a gente vê muito mais a fundo. Ele, o teu negócio, mas deveria ser um formato de assinatura recorrente. O cara da tua comunidade deveria pagar para poder fazer parte da tua comunidade. Muito bem. Em troca, tu dá alguns benefícios para ele. Tu não já disse que faz encontro mensal? Show, continua fazendo. Faz parte do benefício do cara. Aí eu, beleza. E aí, agora, a partir de agora, o teu grupo é uma comunidade. E a galera paga para fazer parte dele. Aí eu, beleza, fui pensando lá. Aí agora começou a vir as coisas na cabeça de negativo. Eu disse, não, mas aí se eu cobrar a galera, o pessoal aí vai querer pagar e vai sair do grupo. A gente se auto-sabota, né? Aí isso eu joguei pra ele, assim. Ixi, não, Kleber, mas eu acho que se eu for cobrar um valor pra galera, a galera vai pegar o beco. Aí ele falou um negócio, mas que nunca saiu da minha cabeça, que eu acho muito massa, que me deu realmente aquele up. Ele falou assim, mas Bruno, aí que tá. Se tu cobrar um valor e a galera sair do teu grupo, o teu negócio não tem valor. Aí eu, caramba, é verdade, viu? Fiquei na minha cabeça assim, verdade. Falou super certo. Aí ele depois mandou uma que foi boa, que ele falou assim, mas eu vou melhorar pra ti. Se tu cobrar o valor e só uma pessoa ficar, parabéns. O teu negócio, ele foi validado, tu tem MVP. Se um paga, vários podem pagar. Aí eu, massa, show. Aí ele foi ainda mais categórico ainda. Ele falou assim, faz o seguinte, cara. Tu vai chegar na tua casa, né? Tu vai ver qual o valor que tu pode cobrar. Começa cobrando pouco, para tu poder realmente trazer a galera para dentro. E depois tu vai agregando mais e vai aumentando o valor. Começa cobrando um pouquinho para a galera ficar, depois tu vai aumentando. E outra coisa, tu falou do teu negócio, mas tu chegasse para mim e falasse assim, Bruno, João Kleber, o meu negócio é uma comunidade, atualmente tem 28 membros, a galera paga tanto por mês. Melhora a apresentação do teu negócio, ele falou, foi? Isso. Fora a assinatura, tem os cursos todo mês que gera tanto de receita, o pitch. Isso aqui, minha projeção é... Aí tu teria me chamado mais atenção. Porque primeiro tu teria um negócio com receita recorrente, que é muito importante. Tu tem algo previsível. Porque quem garante que tu vai, tipo assim, tu faz curso a cada 2 meses. Quem garante que toda turma tua tu vai ter gente? Aí ele começou a jogar um monte de coisa. Aí depois ele, parabéns, Bruno, pelo negócio. Tá? Aí pedi pra ele assinar o livro lá que ele tem do Smart Money, né? Fiz a fotinha, até hoje tem essa foto.
E pronto, aquilo ali realmente mudou meu jogo. Porque quando eu cheguei em casa, eu cheguei, tipo assim, naquela vontade. Meu irmão, gostei. Foi uns 10 minutos de conversa com ele? Foi 10, 15 minutos. Muitos ensinamentos. E até hoje eu tenho um sonho que eu já até comentei com o Adriano, que é bem próximo dele, participa lá da mentoria, que eu tenho pra contar a história pra ele, que ele nem lembra de ter recebido uma ruma de gente já, né? E ele nem lembra. Não lembra nada. E aí, tipo assim... Milhares de pessoas. Milhares, e eu contando a história pra ele, ele vai ficar... Tipo assim, ele vai ver que mudou o jogo do negócio. Porque eu acredito que se eu tivesse continuado ali com curso, comunidade gratuita, eu acho que não tinha, não sei, talvez não fosse realmente o que é hoje o negócio, né? E esse ensinamento, Bruno, é muito importante para o nosso giro de negócio, porque quem está assistindo, de repente está nesse momento, né? Sim. Aquele momento de matar um leão por dia é muito cansativo. Né? No negócio. Como, Ítalo? Aquele cara que não tem essa recorrência. Sim. Aquele cara que precisa vender para poder apurar, né? Sim. Toda hora. Sim. Tem a história de ter que matar um leão por dia, né? Sim, é muito presente. E aí, quando eu cheguei lá, quando eu cheguei em casa, eu disse, meu irmão, pronto, vou cobrar um valor. Aí, na época que eu comecei, eu lembro que começou com R$24,90. Bem baratinho naquela época. Aí eu, meu irmão, preparei uma mensagem pro grupo, galera, é o seguinte, a partir de agora, o Clube do Espaço por uma nova evolução, né? A partir de agora, além dos eventos mensais, a gente vai ter não sei o que, criar uns programas lá, não sei o que. Agreguei valor, né? Como ele pediu, agrega valor. Aí vai ter que preparar a mensagem. Aí eu prometo, tipo, meu irmão, a galera vai sair, vai ficar umas 2 pessoas. Aí, pra minha surpresa, que quando eu mandei a mensagem, aí deu o prazo pra galera, ó, até tal dia, né? Quem realmente só vai ficar no grupo, quem pagar o valor da mensalidade. E pra minha surpresa, tipo assim, dos 28 que tinha, 28, 29, 10 pessoas ficaram. E aí, de fato, deu o pontapé inicial realmente do Clube Empreendedorismo como comunidade. Muito bom. Né? Ali a galera ficou, a gente começou a fazer os primeiros eventos e tal. Aí a gente começou a crescer, começou a fazer o Clube Café, que era encontro de painel e tal. Nessa pegada de empreendedorismo, aí a gente começou a evoluir. Aí tava indo tudo bem. Aí, como todo empreendedor, né, que passa por desafios ali, né, que tem coisa que a gente não controla, né? Aí veio o quê? A pandemia. Quando a gente começou a se estabelecer bem, começar a ficar conhecido nos eventos presenciais, fazer eventos que, tipo assim, tava começando a dar... A gente começou a fazer evento, ó, pra ter noção, eu tava um dia desse comentando com uma amiga minha, a gente fez um evento que, tipo assim, dava 5, 6 pessoas e tava show. A gente tava ali passando a mensagem, tava fazendo acontecer e tava tendo agenda. Aí começou a ter eventos que a gente tava fazendo, tava dando 40, 50. Muito bom. Então já tava ficando muito bom número. E já tá começando a ficar conhecido. E aí a gente tava já começando a crescer de 10, foi para 20 pagantes, e 30. Aí começou a crescer, aí a gente foi aumentando o valor, claro, né, que não poderia ficar nesse valor, a gente foi aumentando e tal. Aí pronto, chegou um momento que, veio a pandemia. Parou tudo. Lockdown. Tudo esfria, né? Aquilo do negócio todo e tal. E a gente, meu irmão, o que eu vou fazer com um negócio que é só presencial? Um negócio que é de juntar pessoas e agora não pode juntar ninguém. E que a gente tava já pensando, tipo assim, ei, mas vamos começar a ir pro digital na época, né? E só que a gente não foi a tempo, né? Cursos online, né? Isso. Quando a gente foi pensar em ir pro digital, veio a pandemia, pronto, fechou. Aí eu, meu irmão, o que eu vou fazer com o grupo? Aí, claro, começou aquele desespero, começou a gente ficar ansiosa, aí saiu do grupo porque acreditava que, tipo assim, o negócio acabou, enfim. Começou até aquela, como a gente viu naquela mensagem Ave Maria, todo dia de morte, Ave Maria. Aquela situação toda. Aí eu fiquei pensando, meu irmão, o que eu vou fazer aqui com o clube? Passou um mês, lockdown ainda, não dando pra fazer nada. Aí eu vou falar pro grupo aqui que eu vou congelar os pagamentos. Né? Tipo assim, a galera não tá tendo nada, não adianta pagar. Segundo, eu fui pro digital naquela pegada de live. Só que o que acontecia? A live, o pessoal, quando eu abri a live aqui com o pessoal todo com a câmera desligada. Eu, meu irmão, será que esse pessoal tá vendo a questão das palestras? Não tá? Enfim. Não tinha aquela interação, né? Isso. E também a gente competia com que todo dia tinha uma live de um cantor diferente. Né? Tipo assim, supor, galera, amanhã é o dia da nossa live do clube. Já posso te falar também, a galera não tava com tanta cabeça. Tava não, tinha não. Aí, galera, mantém live do clube. De repente, live do cantor Luan Santana. Mesmo dia, no mesmo horário. Meu irmão, não dá não. Bom, vou fazer logo o seguinte, vou cancelar o pagamento, vou congelar o pagamento de todo mundo. Fiz uma reunião com a galera, congelar o pagamento de todo mundo. Quando passar a pandemia, a gente volta a ver o que vai fazer. Sendo que o nosso setor foi o último a sair do lance das flexibilizações que tinha, né? Porque começou a sair um setor, tal. O de eventos foi praticamente o último ali. E aí, quando a gente saiu daquela época, muita gente já tinha saído do grupo, né? Tinha ficado tudo mesmo parado e tal. Eu já estava fazendo a consultoria empresarial, nem estava muito mais focando no clube, já estava atuando como consultor de negócio. E aí eu comecei a pensar, meu irmão, não sei se eu continuo com o clube ou fico na consultoria, porque a consultoria começou a me dar mais receita do que o clube. E aí balançou, né? Com pouco cliente já estava dando mais receita. Aí eu não sei se eu volto com o clube ou não volto.
Aí... Ótimo pensamento, né, Bruno? Aqui que é bom a gente salientar. Sim. Você que está assistindo, a resiliência de você entender o momento e ter a sensibilidade do momento, né? Sim, e de time, né, também, né? Às vezes não é porque você bloqueou o pagamento, desacelerou que morreu a ideia. Sim. É o momento. O momento é de se adaptar. E algo que a gente não poderia controlar, né? Porque a pandemia ninguém controlava, né? É algo externo ali que você não está nas suas mãos. Ou você se adapta ou perde. Né? Justamente. Perde tudo. Aí eu comecei a pensar mesmo, acho que vou ficar na consultoria, não vou mais voltar pro clube, não. Só que duas coisas me chamaram, tipo assim, me deram motivação para voltar pro clube. Uma, eu lembro que depois eu fiz uma homenagem a essa galera, porque eu lembro que uma vez, quando me reuni com a galera, eu falei assim, ei, é o seguinte, a gente vai congelar os pagamentos. Aí quando encerrou a live, teve uns 4 ou 5 membros que foram no meu privado e falaram assim, ei, Bruno, mano, o meu pagamento não parece congelar não, mano, pode deixar, eu acredito no projeto. E é tipo, eu acho super justo congelar. Eu falo assim, até por mim, se fosse ao contrário, eu iria congelar. Mas esses caras, tipo assim, ei, Bruno, pode deixar, viu? Eu acredito no projeto, eu vou continuar pagando. Parece congelar o meu nome. Desse jeito, cara. Foi. Muito bom. Aí, pois é, muito bom. Estão lá até hoje, com certeza. E eu fiquei, caramba, essa galera paga mesmo não tendo nada. Eu fiquei, aí, beleza, foi passando tempo. E aí, quando teve que decidir se eu ia continuar com o clube na consultoria, um dos pontos foi certo. Assim, mesmo tinha aquela galera que pagava acreditando no projeto, mesmo não tendo nada. Me deu essa motivação para continuar. Porque quando eu fui pensar assim, e aí, galera, eu tô conversando assim com alguns membros, mas eu acho que eu vou ficar só na consultoria, porque me dá mais grana. Na consultoria que, tipo assim, eu fecho com o cliente, o ticket é muito maior. Aí, não, mas volta com o clube, mas tu faz os eventos, tu gosta dessa questão do movimento, a galera gosta de tu e tal, volta, mano. Aí eu, né? Aí eu fiquei pensando naquela cabeça, volta ou não volta? Pronto, vou voltar. Só que agora eu vou voltar diferente. A gente vai lançar uma marca nova, né? O slogan novo do clube, que era Clube Endorismo. A gente lançou o Clube Endorismo 2.0, fizemos um evento naquela pegada de flexibilização. Sentando do lado, sentando do outro, máscara, né? Começou a voltar o movimento. Aí vou começar a voltar membro pra dentro, aí começou a voltar ali o clube. Ele começou a crescer de novo. Depois de um tempo que eu lancei o Clube 2.0, veio o clube praticamente como se fosse 3.0, o Clube Endorismo. E aí deu uma nova virada de chave. Foi quando realmente o clube transformou realmente no que é hoje, né? Que é o clube. Foi quando eu disse, não, meu irmão, a gente tem que mudar esse nome. Tá começando a entrar gente nova no grupo. Agora a gente vai ter outro tipo de plano. Antigamente existia só um, agora a gente vai ter um plano mais seleto, que é o Prime, que eu acho que eu comentei contigo naquele podcast, que é um grupo mais seleto de pessoas. Tem gente procurando o clube, então eu vou ter que dar uma remodelada, né? Vamos chamar agora de membro Prime e vamos fazer uma pegada diferente. Aí veio a pegada do Prime, que a gente adaptou, lançou a marca nova, o clube. E por que o clube? Tem algum slogan? Tem slogan? Tipo, empreendedorismo, tem os 3 pilares lá que tu tem na Loop lá, que né? O nosso pilar é conexão, conhecimento e geração de negócio. E aí quando a gente lançou o clube, né, a marca o clube mesmo, foi nesse sentido de ser mais simples e objetivos. Por quê? Porque o pessoal chamava o clube de um clube mesmo. Tipo assim, quando é vendo o clube? Eu já encontro do clube, só o clube é mesmo, vamos chamar só o clube. Aí o clube que é o Clube Brasil. Por quê? Porque a gente quer futuramente ser nível nacional. Então a gente mudou a marca, mudou o nome, ficou mais simples. E eu lembro também que eu ia para reunião com grandes empresários e o cara falou assim, mas tu tem uma comunidade, como é o nome? É o Clube Endorismo. Aí o cara, o Bruno aqui tá a comunidade, é o Clube Endorismo. Aí se enganchava. Aí eu, vixe, meu irmão, nessa boca da galera não tá pegando muito bem, não. Eu vou mudar o nome, porque Clube Endorismo naquela época parecia algo mais jovial, mais, tipo assim, a pegada... Clube Endorismo, a galera que tá começando e tal. Eu disse, não, eu vou mudar para o clube. E a gente transformou a marca, relançou, e aí foi show. Tipo assim, a gente conseguiu realmente crescer bastante. Hoje em dia o clube tem 130 pessoas lá dentro da comunidade, né? A gente está nesse crescimento, nessa sessão. E é algo que realmente eu amo fazer. Tipo assim, eu gosto mais de conectar a galera. Qual o grande diferencial do teu ecossistema de empreendedorismo, né? Com o clube? Qual o grande diferencial? Pronto, a gente vê que tem... O forte, né? O teu forte. Eu lembro que na época, quando eu fazia administração de empresa, eu participei da AGE, que é muito bom, né? Eu fui lá para os almoços, empresarial que tinha. Eu ia muito mais para aprender lá com a galera. A galera só chamava gente grande, né? E aquilo ali também me deu muita bagagem para eu implementar lá no clube, né? Mas o grande diferencial do clube é que a gente tem vários programas lá dentro do clube, né? Quem faz parte do clube vai perceber que lá tem uns PGs, que são os pequenos grupos, tem os núcleos, né? Tem os nossos encontros mensais, tipo hoje mesmo que a gente está fazendo esse podcast, à noite a gente vai ter um encontro, que é o nosso talk, que é o que traz conhecimento. Que é o que traz o conhecimento, né, pro pessoal. Porque a gente... Então, você fala de que hoje lá? Hoje a gente vai falar sobre questão de copy. Copy realmente que atrai clientes e não curiosos, é a promessa. Né? Então, como é que é o Talk? O Talk, para ter noção, ele vem lá do Sebrae.
O Talk é aquele evento que eu chamava, tipo assim, tinha 5 pessoas, eu chamava um cara para trazer o conhecimento. É um evento que permaneceu desde aquela época. O Talk veio trazendo, tipo assim, veio do clube desde o início até hoje. É o encontro que a gente faz para levar conhecimento para os membros, porque a gente acredita que a gente não sabe de tudo, né? A gente é um eterno aprendiz, né? A gente sabe muito, mas ainda não sabe de tudo. Então a gente tem que realmente parar para sentar um pouco, para aprender, para pegar um insight, né? Para a gente poder se conectar, enfim, para ter esse conhecimento. Todo mês a gente faz esse talk. Então a gente está com o Mariano, que inclusive ele é membro lá do clube, ele vai trazer esse conhecimento para a galera. E aí todo mês a gente faz esse evento, né? Que, como eu falei para vocês, o diferencial da gente é esse, que a gente tem uma proximidade maior com o membro. Todo membro que entra no grupo tem um onboard, eu conheço o membro a fundo, eu sei qual é a necessidade deles, eu posso ajudar com conexão ou com consultoria, com mentoria, enfim, né? A gente tem essa proximidade com o membro. Então, acho que o grande diferencial da gente é esse. Essa questão realmente de ter essa sinergia e criar esse ecossistema que realmente se ajuda. Lá eu sempre comento nas palestras e nos eventos que a gente faz, que assim, por mais que a gente fale assim, a gente é como se fosse uma família, né? Mas eu trago muito esse sentimento, de a gente realmente gerar amizades que se tornam um relacionamento, que se tornam possíveis oportunidades. Legal. Então esse é o que a gente mais prega lá no clube, é esse sentimento. Então, tipo assim, quem faz parte do clube vai perceber que tem praticamente um evento toda semana. Praticamente tem alguma coisa toda semana para fazer, né? Porque a gente acredita que movimento gera movimento. Então a gente está se movimentando sempre. Legal. E o Clubecast? Pronto, o Clubecast nasceu bem lá atrás, né? Eu confesso que a gente perdeu um pouco de time, porque é o seguinte, a gente, quando foi montar o Clubecast, eu gostei. Quando lançou aquela questão do podcast, eu sempre gostei. Então, eu comecei a seguir ali o Primo Cast, que é do lado do Primo Rico. E eu, meu irmão, cara, tem um podcast igual dele. Nessa pegada de conversa mais tranquila e tudo mais. Vamos ver como é que a gente pode fazer. Na época, eu pensei em fazer algo simples. De pegar um celular, botar 2 microfones, porque não precisava de vídeo antigamente, era mais áudio. Né, e começar. E aí, só que tá muito atarefado, enfim, foi passando tempo, o projeto foi guardando ali. Vai esperando pelo melhor momento que nunca chega. Nunca chega, E isso é um grande erro, né? E foi um erro meu também, que era pra ter começado do jeito que eu tava. Tipo assim, mesmo por mais, nem precisava de microfone, eu podia pegar aqui um alto-falante e pronto, não tinha problema nenhum. Sobe e, pelo menos, também apresento digital. E sempre o nome, a pegada era tipo assim, vai se chamar Clubecast, porque é o podcast oficial do clube. E aí, na época, pra tu ver também como é a conexão, surgiu na época um programa do Farias Brito, um projeto que era o FB Ideias. Não sei se tu chegou a conhecer. Sim, lá no Iguatemi. Lá no Iguatemi. Pronto, que ele tinha tipo um cowork aberto ao público. Tinha uma mesinha assim com uns microfones. Microfone, pronto. Eu cheguei lá, aí eu gostei, um ambiente legal. Aí fui falar com a gerente de lá, né, que tinha uma gestora lá do espaço. Ela gostou do clube e disse assim, Bruno, fala o seguinte, tu não faz um evento todo mês do Talk? Faz aqui, né? Traz pra cá, porque eu preciso de gente aqui dentro. Traz teu evento pra cá e em troca eu te dou o podcast. Aí eu, olha aí que massa, pronto, fechou. Que aí tem uma mesinha, tem tudo, vamos fazer lá. A gente iniciou, até hoje eu tenho lá no Spotify, tu que participou do Clubecast, lá embaixo vai ter os 2 primeiros episódios do clube. Lá só de áudio. Aí nasceu lá então. Nasceu lá. Aí eu comecei a lá fazer o projeto, fiz 4 episódios, né? Fiz o primeiro, de abertura, que inclusive o nome é O Poder das Conexões, é um pouco contando a história do clube. Aí depois fiz outro com um membro do clube, e aí fiz mais 2. Só que os outros 2 não foi pro ar. Por 2 motivos. Primeiro, de repente lá no FB mudou a gestora, depois foi outra, né? Aí eu perdi essa flexibilização lá do podcast, né? Porque antigamente, tipo assim, eu tinha uma liberdade de fazer o podcast, sei lá, eu tô contigo, o papo tá muito bom, a gente ultrapassou 1 hora, não tem problema. Aí chegou outra pessoa que estabeleceu um horário, tipo assim, é 1 hora. E aí ficou meio ruim, porque, tipo assim, um dia desse eu tava lá gravando um podcast com um cara, o papo tava muito bom. No meio do episódio o cara apareceu e falou assim, ei, encerrou o tempo. É muito chato. E eu nem tinha nem encerrado o papo com o cara. Outra coisa que não é o teu caso, tá? Vou contar. O convidado vem, mas fica olhando pro relógio como se ele tivesse um compromisso. Sim, é muito chato, cara. Demais. Aí esses 2 episódios não foi papo por causa disso. Bora aqui, tem outra pessoa. Porra, chato. Justamente, aí não foi papo por conta disso, que cortou, interrompeu, aí nem foi. O outro percebeu que tu tinha que ter o teu próprio... e o que foi que eu perdi? Porque assim, antigamente... espaço, né? O teu próprio tempo. Isso, a minha parceria, ela me entregava o episódio pronto. Né? E depois com esse problema que teve, eu comecei a receber o episódio assim, o teu áudio, o meu, e eu teria que ir atrás de alguém para juntar os áudios. Né? Antigamente eu recebia pronto. Aí teve essa dificuldade, eu encerrei, aí não teve nada, ficou só esses 2 episódios, fui para frente. Aí, voltando a falar da questão do clube e da conexão, né? A gente prega muito que no clube, lá passa um ambiente de gerar negócio, é o nosso pilar, geração de negócio. E eu sou muito prova disso. Na época, entrou um cara no clube, que é o Eric, que é meu sócio atualmente lá no estúdio,
que ele entrou como membro. E o Eric, ele é um cara veio muito de marketing multinível e tal, um cara muito bem vivido. E na época eu me conectei com ele e disse assim, cara, Bruno, eu tenho um podcast, ele já tinha um podcast, e eu tô querendo criar uma comunidade de podcast. E tu tem um clube, e tu faz um movimento muito legal, mas vamos ver se a gente cria um negócio junto? Aí pode ser, bora. Aqueles cafezinhos padrão, né? Uhum. Aí ele lançou a ideia, né? E aí, cara, tô pensando em criar um nome aqui. O nome da comunidade é Podcast Experience. A gente quer fazer eventos voltados só para podcast, só para quem tem podcast. Que eu acho muito massa. Realmente não tem uma comunidade só voltada para podcast. Mas para hosts? Isso, para hosts. Existe essa comunidade hoje em dia, né? Que é o Podcast Experience. A gente faz evento em São Paulo. Todo ano a gente faz evento em São Paulo, reunida a podosfera, que a gente chama. Né? Eu que tenho um podcast, a própria Raiz que está aqui, não né? Não conheço. Pois é, a gente faz eventos voltados para podcast. A gente vai voltar a fazer eventos aqui em Fortaleza de novo, né? Mas a gente faz muito lá em São Paulo. E ele veio com essa ideia. E aí, Bruno, mas tem a ideia de fazer aqui o podcast e tal. Vamos entrar como sócio? Bora. A gente iniciou, ele e o Márcio como sócio. Fizemos o primeiro evento aqui em Fortaleza. Depois fizemos o primeiro evento depois lá em São Paulo. Outra edição em São Paulo. E aí foi indo. Aí pegou o ritmo com esse negócio de coisa. Ou seja, ele é membro do clube, se tornou sócio de um projeto e de repente... Aí sim vem o lance do HubX, né? Que é o estúdio que a gente tem. Que a gente tava lá e disse, mas tu tem podcast, eu também. Vamos criar um ambiente para nós gravar o nosso podcast e a gente divide os custos. Aí muito bom, cara. Muito bom. Parabéns àquela pintura, a chegada ali. Né, o ambiente. Muito legal. Aí, só que depois a gente foi mais além. Quando a gente pensou em montar estrutura pra gente, a gente falou assim, mas vamos montar estrutura para nós dividir os custos, bora. Pra gente criar conteúdo, bora. Aí depois de um tempo, mas vamos fazer um negócio pra gente vender pro mercado, como pra ter cliente. Aí, mano, mas aí empresa de investimento. Vamos ver se a gente vai atrás de mais um sócio e tal e tudo. Aí pronto, a gente começou a se conectar com outras pessoas. O prédio é muito bom. Sim. A recepção muito boa. Sim. Aquela história daqueles desenhos que você tem lá, bem moderno, né? Característico ali, né? E o estúdio mesmo, cara, tá doido padrão. Muito bom, parabéns. Pois é. Eu mesmo olho parabenizar, né? Mas... Você que está assistindo, aqui embaixo na descrição desse vídeo, né? Eu vou botar o link também dessa outra empresa que o Bruno tem, né? Que é o HubX. HubX, né? Muito legal. Aí você clica lá e vê lá a estrutura dele. Inclusive, deixa eu até presentear a galera aqui que te acompanha. Ó. Quem for aqui empresário, criador de conteúdo, que quiser gravar lá 30 minutos, pode gravar que a gente não vai cobrar nada, não. É um presente aí pra galera. Legal. Você que está assistindo e quer participar aí dessa promoção dele aí, cobra ele lá. E aí também vai ter a rede social do Bruno, né? Sim. Então, Bruno, você falou para mim, cara, de outro negócio que tu botou, que não tem nada a ver. É muito bom a gente conversar sobre esse momento, sim, porque não tem de fato nada a ver. Sim. Que é nada a ver com o que você falou até agora. Sim. Que digital, negócio. Não é uma loja que você botou de açaí, né? Sim. Fora ela, tem outro negócio que é assim... Fora desses que eu falei, né? Atualmente eu tenho o clube, né, como principal negócio. Aí vem o HubX, depois vem o Podcast Experience, que eu sou sócio, e vem a açaiteria, né? São esses 4 negócios. Atualmente. E assim, eu trato o Clube Cash como um negócio fora parte. Apesar de ser do clube, né, eu trato ele como um negócio também de fato, né, que tem suas receitas e suas despesas. Mas até já entrando no ponto aí da açaiteria, como é que aconteceu isso aí que a gente está até conversando um pouco nos bastidores? Foi algo meu que, tipo assim, empurrado, né? Eu lá na minha avó, eu cresci lá jogando bola, na Maria, como é que o pessoal chama? Arrancando ali o chaboco do dedo, né, na pista e tal, jogando bola ali demais. E aí, numa época, eu fazendo consultoria empresarial, como eu falei pra ti, né? Na época que estava na pandemia, eu fui buscar empresa para fazer consultoria e consegui vários clientes, porque eu fiz a consultoria numa empresa de bronze, para ter noção. Tipo assim, eu nunca nem tinha conhecido o setor de bronze. Foi na época que lá no clube o pessoal vai dizer, Bruno, tu faz consultoria empresarial, mas tu é administrador de empresa? Tu faz? Aí eu, não faço não, porque eu tava sem tempo. Não faço não, tô só focado no clube. Mesmo quando o negócio começou a apertar, eu faço. Eu tô aqui, gente, eu faço consultoria, né? E aí teve uma amiga minha, que foi a Elaine, né? Que sou muito grato a ela, porque foi ela a primeira cliente que, tipo assim, me abriu as portas da consultoria. Porque a consultoria lá deu muito certo. De repente, empresa de bronze, de bronze. E aprendi muito lá, porque eu não sabia, meu irmão, o que é bronze, meu irmão? Fui pra lá, era fitazinha, não sei o quê, fui conhecer os processos, vendia biquíni, maior cor do mundo. E aí eu disse, gostei demais lá do processo, consegui modelar, né? Trazer realmente a gestão, sistema, controle. Isso foi top. Deu muito certo, ela começou a me indicar. Teve gente que falou, quem é aquele menino que faz coisa aqui pra ti? É o Bruno consultor? Pra me indicar ele. Aí
de comprar, de repente eu já tava, sei lá, com 8 clientes. Tipo assim, foi muito rápido essa parte da consultoria. E aí foi um momento muito bom. Se você parar para pensar, uma empresa como essa aí só atende pessoas que de repente, tipo, boca a boca vai funcionar muito bem, né? Total. E o que foi bom foi porque assim, hoje o pessoal brinca, né? Porque tipo assim, o setor de bronze é um setor muito feminino, né? E aí o pessoal, eu conheci o Bruno no bronze. Aí eu, ixi, o que é que o Bruno tava fazendo lá? E eu fiquei tão conhecido no mercado de bronze que eu fui começar, como atendi muito cliente do bronze, tinha palestra de bronze que eu era chamado para falar de gestão. Até hoje, tipo, tem eventos que as meninas fazem que me chamam para falar sobre gestão. Legal. Então foi um mercado que eu aprendi muito, abriu muitas portas e tal. E aí foi passando ali a questão do tempo, aprendi bastante e aí depois voltei a focar no clube. E aí, nessa questão até voltando à questão do açaí, eu peguei um cliente que foi justamente uma açaiteria. O cara estava implementando uma açaiteria que ia ser na Messejana. Né? E aí eu participei do processo dele desde o momento que ele tinha ideia, o que foi bom dessa consultoria. Foi que quando eu atendi ele não tinha negócio, ele estava querendo montar. E ele chegou para mim e fez uma pergunta que eu acho que todo mundo faz aqui. Que foi o seguinte, ele falou assim, ei Bruno, mano, qual o negócio que eu boto que vai me dar um bom dinheiro? Qual é um bom negócio hoje, atual, que tá dando dinheiro, né? Pronto, foi isso aí. Eu disse, meu irmão, essa pergunta é muito superficial, porque tipo assim, se eu soubesse qual era esse negócio, eu estaria botando ele. Pra mim, né? Pra mim, né? Aí você é muito... Primeiro, mano, tu tem que pensar no que tu faz que tu gosta, né? O que foi que tu já fez na tua vida que, tipo assim, mesmo eu gostei de fazer isso. Comecei a dar uma dica. Segundo, mano, tem que ser algo que tipo assim, que tu gosta de fazer, porque assim, por mais que a gente possa botar um negócio, beleza, pode dar dinheiro, mas ele tem que te dar um prazer, né? De você estar lá no negócio. Porque satisfação de estar fazendo aquilo que você... É a mesma coisa você trabalhar num canto que você ganha bem e não traz satisfação. Aquele cara que acorda todo dia de manhã, Deus me livre, não desejo pra ninguém aquele, ai meu Deus, eu tenho que ir trabalhar hoje. E aí foi muito bom isso que eu bati um papo com ele, porque foi assim, foi papos e papos, né? Aí um dia eu conversando com ele falou assim, cara, eu já botei 2 negócios. Um, eu vendia roupa antigamente, né? Com suas feirinhas e tal, né? Foi muito bacana. E uma vez eu botei, na época da pandemia, Bruno, não botei uma açaiteria? Foi, só delivery. Aí eu, tu gostou? Eu gostei, mano. Produtozinho já pronto, rápido, foi delivery. Aí eu, tá aí. Lucro alto, né? Tá aí, tu pode começar com uma açaiteria. Tu gostou? Gostei, porque não deu muito trabalho. Pronto, vamos modelar, vamos. Aí comecei a estudar o mercado da açaiteria, o que tinha e tal, no local que ele ia botar lá, como é que poderia ser e tal. Enfim, ele pegou um empréstimo no banco e conseguiu implementar a açaiteria. E lá, por conta da consultoria, eu aprendi muito os processos, tipo assim, o que ele fazia, onde ele comprava, fornecedor, margem, né, que eu tinha que calcular para ele fazer todo aquele momento. E o plano estratégico também, eu tinha tudo. Aí, uma época dessa lá na minha avó, tinha um ponto lá comercial. E eu pensei, caramba, o que é que eu... Lá no bairro da tua avó, né? O que é que pode ser naquele ponto ali? É bom ponto lá, é legal? É na parada de ônibus. Na parada de ônibus. Bem estratégico. E aí, na época, eu fiquei assim, eu sou muito curioso quando tem negócio que vai abrir. Porque eu gosto muito disso. Assim, pra mim, eu acho que a gente tem que incentivar o empreendedorismo mesmo. Eu acho que os bairros, né, comunidade, eu acho que tem que ter assim, a gente tem que incentivar os negócios do bairro, né? Mercadinho, o que for, porque assim, quem é do bairro, mano, tiver coisa pro próximo ali, é bom que a gente gira a economia mesmo local ali, sabe? Eu acho que, claro. Inclusive, eles deveriam ter mais apoio em relação a empréstimo, em relação a essa visão de gestão. Os menores, né? Que muita gente não tem, que vai crescendo de qualquer jeito, né, e tal. Porque, querendo ou não, lá no bairro a gente consegue empregar, consegue fazer crescer, a gente consegue gerar emprego lá dentro do bairro, a gente consegue criar um negócio bom para a comunidade, emprego, renda. Eu acho que isso é muito importante para qualquer comunidade. Claro. E na época eu ficava curioso, o que vai ser ali? Um dia eu lá perguntando o cara por curiosidade, o que vai ser naquele ponto? Porque do lado do ponto, até hoje tem lá, tem uma lan house, o menino tem uma lan house. Na época que abriu o ponto, antigamente já tinha essa lan house lá. E ele virou para mim e disse, não, ali vai ser um depósito de bebida. Aí eu, massa. E nisso passou 3 meses e um dia eu perguntei de novo, o que vai ser ali? Mano, tá, o que é ser depósito de bebida? Só comigo já faz 3 meses que paga o aluguel e não abre nada. Aí ele fez uma pergunta que me chamou a atenção, assim, tu tá interessado? Aí eu não tava não. É dele? Do dono do mercadinho. Na época eu não tava não. Eu disse, não. Tipo assim, ele falou, tá interessado, na minha cabeça eu não tava não. Eu disse, mas eu tô. Ah, beleza, pois tá certo. Ficou por isso mesmo, né? Porque normalmente você aluga, às vezes passa um ano, né? Uhum. Nisso, 2 meses depois, minha avó me liga, aí Bruno, tu falou como lá do mercado adquiriu ponto? Aí eu falei entre aspas, né? Ele disse que tá livre, tu quer? Aí eu fiquei naquele negócio na cabeça, eu não sei se eu quero, não sei. Aí de repente a minha falou assim, é o seguinte, tu tem que decidir logo, já tem 2 pessoas visando, porque realmente lá é bem disputado mesmo, é uma parada de ônibus. Aí eu vou querer, pronto, vou querer. Aí paguei o calção e tava igual o homem lá, 3 meses que não botava nada.
Aí eu, o que é que eu vou botar? Aí pensei na saiteria. Como o negócio lá desse meu amigo lá da consultoria deu boost, porque ele pegou na época da pandemia, né? Ele implementou um negócio bem bonitinho, comprou máquina boa, sorvete. Mas aí no momento de pandemia, então ele não conseguiu tipo assim, crescer lá no digital e não fazia sentido ele ter um custo tão grande para manter o negócio que ia atender só o delivery, né? Então depois ele repassou, enfim. E eu aprendi muito na questão do açaí. Com ele lá. Aí eu, meu irmão, o que é que não tem aqui? Eu olhei, o que é que não tem? Açaí. Vou botar açaí. E pro pessoal que está começando, galera, vocês estão começando qualquer negócio, né? Pode fazer, inclusive, da forma que eu fiz. Quando eu fui implementar, eu já tinha até dado uma dica também pro meu primo, que tem uma açaiteria em outro local, porque quando meu primo começou, ele começou comprando tudo novo, fazendo um empréstimo para pegar tudo novo e tal. Quando eu fui começar lá na açaiteria, eu disse assim, mesmo eu vou pegar tudo de segunda mão. Porque se o negócio não der certo, eu pivoto, faço outra coisa, boto, sei lá, alguma coisa aqui e vejo que eu só entrego o ponto e pronto. E tem um pouco custo. Né? Se o negócio der certo, validar o MVP, começar a dar cliente, começar a evoluir. Aí tu bota as paredes de ouro. Aí eu começo a botar coisa boa, começar a inovar, começar a evoluir. Muito bem, esse então, é o pensamento. Então, como é que eu comecei lá o pão do açaí para não gastar muito? Meu irmão, o que é que tem aqui que estão vendendo aqui de segunda mão? Eu falo de segunda mão, galera, não é coisa tipo assim, ruim não. Né? É coisa boa, quebrada, não. É coisa boa, mas em barato. É mais barato ali, né? E aí eu disse, cara, eu vou pegar aqui, peguei um freezer de segunda mão, um freezer muito bom. Até hoje, inclusive, eu tenho esse freezer, um freezer muito bom. Aí peguei uma bancada, e aí comecei a me virar, tipo assim, fui atrás na LX, o que o pessoal estão vendendo aqui de açaí que estão fechando. Peguei um cara lá em Maracanã, fui pegar uma bancada lá em Maracanã. O LX é bom demais, né, cara? Essas coisas. O que foi mais balança, tudo de segunda mão. Vou começar, pronto. Pintei as paredes lá, normalzinho e tal. Vou começar aqui devagarzinho. Comecei, fiz investimento baixo ali para poder iniciar. E pronto, vamos começar a tocar o barco. Botei na época meu irmão para trabalhar lá comigo, meu irmão, amigo dele também. Uhum. E aí passei, tipo, eu vou ficar aqui no açaí, porque assim, o açaí não podia tomar meu tempo. Porque não era algo que era meu foco de ter lucro lá. Até porque, primeiro, é uma comunidade. Por mais que o açaí tenha uma margem alta, né, boa, é uma comunidade. Não posso cobrar muito alto, porque a galera não iria pagar. Né? Mas o que eu pensei? Eu vou botar uma coisa boa, porque lá no açaí da Mercedes é um açaí bom, né, com preço justo, mais em conta. E a gente iniciou, né? Comecei a dar o pontapé inicial, passei 2 semanas no açaí, passando o processo para todo mundo, pronto. Hoje em dia foi um negócio que eu não participo diretamente. Vou lá, a cada uma semana, bato que tem babateiro financeiro e vai girando sem minha presença, porque realmente sempre foi nessa intenção. Não poderia tomar meu tempo, porque não era algo meu. E na minha intenção era algo que, tipo assim, eu queria botar para eu mesmo consumir, porque eu já tomava açaí todo dia. Não, e, cara, é muito interessante. Às vezes você validar uma ideia, botar um negócio, né? Sim. Que, de repente, ele pode virar até o principal. Quem sabe? E aí, e qual foi a ideia que eu tive na época? Meu irmão, eu vou chamar de mestre açaizeiro. Por quê? Porque existe o mestre cervejeiro, que é o cara que cuida da cerveja, que vê que está num ponto bom e tal. É o cara que é especialista em cerveja. E vai ser mestre açaizeiro porque, tipo assim, o pessoal me conhece muito por ser, tipo assim, um cara que vai em várias açaiterias. Aí vai ser o mestre açaizeiro, o cara que é especialista em açaí. Muito legal o nome. Muito legal. Aí a gente veio nessa pegada, foi muito bacana para quem está acompanhando a gente, inclusive, que tá querendo montar algum negócio, né? É super importante a gente dar o pontapé inicial com custo baixo, né? Para poder até você conseguir fazer um capital de dinheiro bom, porque nem todo negócio, galera, quando a gente está começando, ele vai dar aquele dinheiro logo, né? Graças a Deus lá no açaí foi um negócio que, como não tinha, o pessoal já foi logo, abrir uma açaiteria, né? Já foi logo atraído. Mas a gente tem que ter noção que todo negócio que a gente está iniciando, a gente vai ralar bastante para atrair os primeiros clientes. Eu lembro aí que tu tá falando, cara, eu lembro que esse prédio aqui onde a gente tá, que é meu, né? Sim. Ele não existia as paredes, era tudo abandonado e eu e meu amigo Kelder lá do Crazy Cocktails, na época, sim, era o único cara que tinha caminhonete, né? E que eu não tinha dinheiro para pagar frete, nada. Peguei ele, fui lá na Praia do Futuro, numa demolição. Sim. Aí comprei porta, comprei janelas. Sim, para poder iniciar, né? Para poder iniciar, sim, né, cara? Porque, de fato, você até validar o negócio... Sim. Você não pode pedir dinheiro emprestado e tudo, é uma saída, beleza. Mas né, a gente que sabe como é que de fato as coisas funcionam. O mais importante não. Cara, eu fui em Dubai e as paredes são de ouro. Sim. Mas aí o cara tem dinheiro para bancar esse desaforo, né? Sim. Aqui não, aqui é o contrário. E que eu acho a realidade tem que ser essa que você diz, cara. Valida o negócio primeiro, né? E eu acho que uma coisa que a gente pode implementar, voltando até na questão da comunidade, porque
Até pensando mesmo eu até depois me aproximei lá da associação para tentar levar essa mensagem para a galera, porque assim, essa questão, se a gente tiver essa mentalidade voltada para negócio, a gente vai ter um país muito mais próspero. Porque querendo ou não, se a gente for parar para pensar, o empreendedorismo é que gera economia, é que traz emprego, renda, que realmente bota o dinheiro ali circulando de forma realmente... imposto. De forma real, porque assim, por mais que, beleza, tem que existir os benefícios do governo, né? Válido, porque tem muita família que realmente ali está naquela questão da miséria, mas eu acho que a gente tem que dar muito mais oportunidade de emprego para a galera, sabe? De trazer muitos benefícios para o pessoal. E assim, às vezes o pessoal de bairro não tem esse conhecimento de gestão, né? Começa de qualquer jeito, às vezes começa a evoluir, mas aí acaba morrendo no crescimento, né? Porque não tem essa noção de gestão. Eu lembro que quando eu atendi lá, inclusive minhas clientes, eu via tipo, assim, os comentários assim, ei Bruno, para tu ter noção, hoje em dia eu tenho uns 5 funcionários, mas tu acredita que quando eu tinha um funcionário, eu tinha mais dinheiro do que quando eu tenho 5? Tipo, tinha esse tipo de comentário. Às vezes é o quê? Gestão, aumento de custo, não tem aquele controle. E às vezes o cara é pequeno e consegue realmente empregar, consegue fazer um negócio legal, mas não tem realmente essa noção de gestão. E outra coisa, acesso ao crédito. Né? Tu falou sobre Dubai lá, né? Esse país como os Estados Unidos, ele sempre incentiva você a ter um negócio, né? Te dá empréstimo, juros baixos, né? Negociação. E aqui a gente percebe que só grandes empresas, grandes negócios que têm acesso a Só quem de fato não precisa, né? Que tem acesso a esse crédito. E às vezes, tipo assim, vamos supor, um cara que está começando... Não, eu digo assim, o cara recebe todo dia ligação do banco, oferecendo dinheiro para ele, sim. Só que ele não precisa. O cara que tem dinheiro, às vezes... Eu tiro por mim quando era lá gestor lá do financeiro, né? Tipo assim, o banco me ligava, Bruno, a gente tem uma linha de crédito aqui para oferecer, vocês estão pensando em ampliar o negócio, quer fazer algum projeto, campanha e tal, tinha dinheiro disponível. E às vezes o pequeno que quer começar agora não tem essa linha. E é difícil você chegar no banco e o cara te receber para te oferecer alguma linha de crédito e tal. Eu acho que deveria existir como se fosse microbancos em comunidade para poder beneficiar a galera ali em torno, né? Que queiram montar um negócio, queiram fazer um negócio, fazer acontecer. Até porque muita gente autônomo pode ter sua renda ali, né? Com isso. Você falou uma coisa que antes até do que o dinheiro, sim. De fato é você ter acesso ao conhecimento, né? Total. No teu podcast eu comentei isso, né? A história do você fazer do seu jeito, de qualquer jeito. Do jeito certo. Mas tem que fazer do jeito certo, cara. Com certeza. Mas às vezes a gente não faz, não, porque a gente não tem de fato... Já pensou se na escola ensinasse isso? Vendas, falar em público, um pouco de gestão e tal. A gente teria mais gente capacitada, né? Eu acho que o que falta muito... O nível, a régua aumentaria, né? Isso, eu acho que o que falta muito no Brasil em geral é essa questão da capacitação voltada para isso. Porque show, a gente tem que ter também a galera que vai se capacitar como técnico, né? Para trabalhar. Quem quer ser também empregado, não tem problema nenhum. Você pode ser um bom empregado numa empresa, você pode estar lá colaborando. Sempre vai existir, tipo assim, por mais que a gente fale aqui de empreendedorismo, galera, sempre vai existir o cara que vai trabalhar normal de CLT, isso não tem nenhum problema, vai de perfil de cada um. Mas também a gente tem que beneficiar aquela galera que tem aquela veia empreendedora, que gosta de venda, que realmente quer fazer o negócio acontecer, E, tipo assim, quem empreende, galera, é muitos desafios. Todos os dias a gente tem muita coisa para poder resolver, muita coisa para poder decidir, são muitas decisões. Então a gente precisa também desse incentivo. É por isso que o clube, a gente prega muito também isso, ó. Empreender é muito solitário. A gente sabe que no Brasil você empreender não tem com quem contar. Porque, tipo assim, quando você é demitido numa empresa, você tem... Eu lembro, eu mesmo, tipo assim, quando sai da empresa, tem o seguro-desemprego, tem o FGTS, tem umas coisinhas. Você é empresário que quebra, você tem o quê? Tem nada não, tem que arcar com tudo, é dívida trabalhista, é muita coisa. Às vezes vende as coisas, o patrimônio para poder bancar... Cumprir as obrigações. E depois ainda sai como se fosse um vilão, né? É o vilão. E o pessoal prega muito, tipo assim, o mesmo empresário, ele é o vilão. Ele é o cara que é muito ganancioso, que só pensa em dinheiro, e não é. Né? Às vezes o cara tá fazendo algo ali correto, que quer crescer, e nada é justo, a gente tem que pensar muito nisso, em prosperar, evoluir, eu acho que a gente tem que ter esse pensamento. E todo mundo também tem que ter esse pensamento. Quem é pequeno, quem é grande, tem que pensar realmente em crescer, que eu acho que se a gente cresce como pessoa e como realmente assim, família, a gente acaba levando o nosso familiar junto e já muda toda a dinâmica ali da família, né? Então, eu acho que o empreendedorismo ele é isso, ele é transformador, é o que a gente mais prega lá no clube. E a gente tem que ter ao lado de pessoas que realmente pensam grande, que querem crescer. O Bruno hoje, ele quer ser conhecido como o cara do network qualificado, o cara que faz conexões. Isso, eu sempre tive para mim, eu falei para ti lá do João Kleber que eu queria ser o cara que
fosse conhecida por fazer esse movimento de empreendedorismo, né? Mas justamente minha especialidade é isso, né? Depois eu percebi que eu consigo conectar muito bem as pessoas, né? Depois de um tempo, assim, eu tenho vários exemplos de pessoas que eu indiquei, que eu conectei, que geram um negócio, que aconteceu alguma coisa, né? Então, essa parte de ter um network estratégico, hoje as empresas fazem muito isso, né? Eu acho que a gente como empresário tem que ter ali no nosso planejamento essa parte do network, tem que ter implementado isso. Porque o network ele traz oportunidade e também vendas. Né? Se você parar para pensar, se eu entro no grupo, beleza, eu entro para me conectar. Mas ali pode surgir uma oportunidade de venda. Eu já vendi muito com a questão do network. Tipo assim, muito cliente lá do estúdio é do clube. Claro, é. Então a gente acaba abraçando o ecossistema e eu não chego no intuito de ser interesseiro. Que é o que o pessoal faz muito hoje em dia nos grupos que tem de network. Eu quero vender, eu vou lá ali porque tem uma ruma de lead. Já vai com a intenção de muito interesseiro. Tipo assim, eu vou lá para vender. Ao invés de contribuir e se socializar primeiro, ele já vai pensando no final. E muita gente que entrou no clube, e depois eu comecei a fazer isso no onboard. Quando eu sentava com o cara e falava assim, ei, cara, qual é a tua intenção no clube? Quando o cara fala assim, não, Bruno, é porque é o seguinte, eu tô com um pouco cliente, eu tô entrando lá para poder ver se eu consigo vender meus produtos. Melhorar a base. Aí eu já falo assim, cara, é o seguinte, se tu for com esse intuito, meu irmão, lá não é o grupo. Tu já negou a entrada de alguém? Já neguei, tipo assim, não é teu grupo. Tipo, se for para vender, aí, então quer dizer que lá dentro não rola venda? Rola, com certeza. Mas de forma passiva, não é de forma, tipo assim, eu chego lá e... Intencional, né? Forçada. Forçada, tipo assim, eu chego lá, e é muito ruim você fazer parte do grupo que eu te conheço, assim, e aí, tudo bom? Ei, meu nome é Bruno. Ei, cara, tu não tá precisando de gravar um podcast pra tu, não? Ei, mano, tua estrutura top. Né? Cara, se quiser ir lá, viu, o valor é tanto e tal. É muito melhor conhecer o... Ei, mas o que tu faz? O que eu posso te ajudar? Ei, tu faz gravar podcast? Ei, cara, fala o seguinte, fala no meu estúdio, grava um episódio teu lá, do Giro com a Work. Tu não precisa pagar nada, não. Vai lá só pra tu ver como é a experiência. Aí tu vai, grava. Ei, tu gostou? Show. Fora isso, eu te dou 2 cortes, agrego pra ti e pronto. Já contribuiu. Já contribuí. E eu não tô te vendendo nada, não. Pronto, encerrou aqui nosso negócio, já contribuí pra ti. Com certeza depois eu falo assim, ei, meu irmão, tive essa experiência lá, eu gostei, ó. Falar com o Bruno, ver se eu gravo outro episódio lá. Gravando lá. Show. Então aí já gerou um negócio. E eu fui totalmente aqui contigo intencional. Não no sentido de vender, no sentido de te ajudar, de colaborar. Porque eu acho que toda conexão ele tem que ser nesse sentido, de troca. Porque por mais que tu não... pronto, não gerou venda, tu não gravou lá. Mas com certeza em outra oportunidade tu vai lembrar de mim, tipo assim, ei, caramba, eu acho que isso aqui poderia ser legal pro Bruno. Como ele me deu aquilo ali, eu vou agora ofertar isso aqui pra ele. Tu vai recíproco. Aquele gatilho ali de que o cara te deu alguma coisa, você fica... eu tô devendo alguma coisa, né? No subconsciente, eu tenho que ajudar ele também pra empatar, né? Sim. E tudo isso é uma troca. E é tipo assim, o pessoal que entra no clube, eu falo, tu quer entrar pra vender? Beleza, mas esse não pode ter seu primeiro ponto. Todo mundo quer vender. Hoje a gente vive... Às vezes também, cara, vou te falar. A gente vive de venda. O cara, às vezes, ainda tá tão despreparado que nem isso ele compreende, né? Sim. A história do network não é uma coisa tão antiga assim, a palavra network. E outra coisa, outro ponto que o pessoal erra muito, Arturo. A galera lá, tipo, eu tive membros que entrou e depois saiu e foi assim, Bruno, eu entrei aqui no grupo, aí eu tô há 3 meses, mas até agora não vendi nada. Aí eu pergunto assim, tu passou de algum evento? Não. O cara entra no grupo, só fala no WhatsApp, oi, meu nome é tal pessoa. Tu acha que é fácil assim o cara vender? Não é. E outra coisa, a gente tem que ser conhecido. Tem que ser conhecido. Por exemplo, eu participei da AGE, como eu falei pra você, eu ia pra todos os eventos, mas eu ia porque eu gostava. Sim. Eu tava ali absorvendo, né? Eu fui pra CDL Jovem, todo evento. Conheci também. Cara, e eu quero participar do clube com você, eu quero ter essa oportunidade. Sim. E fala para quem está nos assistindo, que quer participar, né, a importância do network para quem está dentro de uma bolhazinha ali, está passando por momentos assim como você falou, de que não está vendendo, que não tem um network muito forte. Sim. Qual é a dica que você dá nessa pegada, por onde a pessoa começa? Massa. Né? E quando ela começar... Qual é a percepção que ela tem que ter, a sensibilidade que ela tem que ter para que ela não venha passar por essa situação de se frustrar ali, de que não deu certo, porque ele estava pensando uma coisa e foi outra? Massa. Para quem está começando, galera, eu acho que você pode procurar muito o seu nicho para iniciar. Né? Claro que, se você é contador, você vai ficar só no nicho de contador, não. Mas às vezes o teu nicho ali, ele consegue te trazer conhecimento e oportunidades também, né? Eu já entrevistei muita gente lá no podcast.
E eu vi que muitos negócios surgiram porque, tipo assim, o cara tava no mesmo nicho e disse assim, ei, cara, eu tô com essa demanda, tu faz isso, vamos conectar, e gerou um negócio que cresceu muito. Então, tipo assim, a gente pode procurar o nosso nicho. Ah, se eu sou, pronto, um exemplo, eu tenho uma açaiteria, vamos supor que eu só tivesse açaiteria. Eu posso procurar outro nicho de açaiteria, por quê? Primeiro, lá nesse nicho de açaiteria eu posso conhecer um cara que tem um açaí grande. E aí, cara, o que foi que tu fez aí que tu conseguiu expandir? Tu começou aonde? E o cara pode te dar um estalo, como o João Kleber me deu, que pode mudar meu jogo. Muda tudo. Então, tipo assim, eu tenho que me conectar com gente do meu nicho, que já teve ali uma sessão, para eu poder aprender, né? E aí depois sim eu posso procurar outros grupos para eu poder me conectar com esse intuito de aprender, de colaborar e, claro, né, consequentemente, de ter ali a questão da venda, que é super importante para qualquer negócio. Então a gente vai no sentido meio que intencional. Vou me conectar aqui para poder primeiro aprender, vou colaborar, vou ser ativo, vou aparecer, vou falar do meu negócio e vou estar lá buscando, né? Porque também a gente tem que estar em movimento. Não posso entrar em um grupo de network e achar que tipo assim, só por eu ter entrado, pronto. Agora eu vou ter tudo. Não, tem que ser como tu comentou, tem que participar de tudo porque gosta, tem que estar presente. Coração limpo para aprender, né? Isso. E outra coisa também para ensinar, a gente tem muito para ensinar. Né? Eu sempre comento lá no clube, todos nós tem que ter essa mentalidade que a gente sempre tem que ter algo para aprender e também a gente pode ensinar alguma coisa. É tudo claro, eu digo nessa parte, nesse começo. Sim, o cara no tem início. que limpar o coração para ir para absorver, para entender o ambiente. É claro. Pegar as ferramentas, né? Pronto. Claro que se ele tiver ali uma boa aceitação, se ele se sentir bem, sim, e ele puder contribuir, com certeza. Sim. Rafa e Maria é o melhor dos mundos, né? Não, e aí, tipo assim, você é pequeno, por mais. E outra coisa que é o bom de um grupo, né? Quando você é pequeno, ali é seu maior desafio. É os primeiros anos do negócio, né? Porque você tem o quê? Às vezes você não tem capital de giro, você não tem nenhum dinheiro guardado, você vive ali, tipo assim, realmente no sufoco de fechar o mês e tal. Às vezes você tem um colaborador e tal, você tem que pagar folha e não sobra nada. Às vezes, você fazer parte de um grupo, você acaba se apoiando, se ajudando, porque vai ter um cara que já passou por isso que vai te dar uma dica, que vai poder te ajudar, vai ter um cara que conhece, sei lá, um gerente de um banco que vai poder te indicar, vai ter um cara que tem, sei lá, uma parceria com outra pessoa que vai conseguir fazer algo para ti. Você pode gerar uma parceria ali também de troca, na famosa permuta e tal. Você começa realmente a gerar umas conexões que vai colaborar para o teu negócio no início. Né? E eu sempre comento, tipo assim, um grupo bom, forte, ele também vai te dar aquela mentalidade de gente grande, de você pensar em crescer e evoluir. Apesar de você ser pequeno, você tem um alvo grande mais à frente. Então também ele vai te dar aquela motivação de você continuar ali na tua trajetória, de você realmente buscar, né, esse crescimento. E vai com certeza gerar muitas oportunidades para quem está realmente iniciando. E muitas vezes vai dar o estímulo que de repente você esfriou, né? Ou perdeu. Sim, sim. Dá aquele... reanima, né? Com certeza, com certeza. Bruno, e pra gente finalizar, né? Eu queria dar para você aqui um presente. Olha aí, rapaz. Né? Muito bom. Do Giro Coworking. Eu gosto dessas canecas, às vezes não é nem só pra tomar café, pra botar as canetinhas bonitinhas assim, arrumadas. Tem essa função também, né? Sim. Eu queria dar para você... o meu livro, que é A Era das Empresas Enxutas e Lucrativas, tá? Show, obrigadão. É um livro que fala de muita coisa que a gente comentou aqui. Sim. Sobre a história do ambiente que você anda, sim, da equipe, da contratação, dessa história de você começar bem realista. Sim. Da história principalmente da recorrência. Da recorrência importantíssima. E um presente também aqui para você, acho que... Show. Vão sair boas ideias. Abre aí, pode abrir. Vou abrir aqui agora. Para sair boas ideias. Eu tenho certeza que você é do digital, mas muitas vezes escrevendo a coisa funciona também. É um planner, né? Massa demais. Muito bom. Do Giro Coworking. Mas que tem já os post-its aqui. Show. Espero que você goste e utilize. Não, utilize sim, com certeza. Tá bom? Você que está assistindo, está aqui com a gente até agora. Na descrição desse vídeo tem os contatos do Bruno. E Bruno, para finalizar, eu quero que você dê uma mensagem, né, para quem era CLT e que está buscando uma oportunidade para trabalhar em uma empresa melhor. Para quem de repente está no seu negócio e está precisando de boas ideias, está precisando se atualizar e está meio que perdido,
Sim. meio que patinando ali sem sair do lugar. Tudo isso, eu sei que é um tempo de cada um, Sim. mas é importante a gente que tem essa missão de contribuir, de motivar as pessoas. Né? Às vezes uma palavra como o João Kepler, Não, o Kepler lá foi massa. e lhe deu e mudou tudo. De repente uma palavra sua aí pode mudar a vida de alguém, ou Com certeza. impulsionar alguém. Primeiro, agradecer aí pelo convite, Ítalo, né? Dizer que estamos juntos aí. Vai ser uma honra também ter você lá no clube para a gente poder trocar outras ideias, implementar outros projetos novos, né? A gente sempre faz muito projeto com os próprios membros do clube, inclusive. Né? Então tem o lance das viagens, né? Das missões que a gente pode implementar junto lá no clube, porque é algo que a gente já pretendia fazer no nosso projeto. Porque quando a gente está fazendo essa questão das missões, como a gente faz visita, tá, a gente sabe que a gente aprende muito na prática. Cara, demais. Eu lembro que quando a gente foi lá pro fazer uma visita técnica pro São Luís, pros mercados de São Luís, que a gente foi atendido lá pelo senhor, que foi o Severino Ramalho, que inclusive participou do Clube Cash, teve hora que ele chamou a gente na sala, que a menina fez uma pergunta muito interessante na hora da visita. E para ele também foi interessante, ele chamou lá na sala dele, e ele abriu lá um mapa e foi explicar como é que era a expansão do São Luís. Isso na prática. Então, tipo assim, isso ali eu pra mim achei muito massa, porque eu fiquei pensando assim, caramba, lá na minha escola ou na faculdade era para ter essas coisas, essas missões e tal. As visitas, porque uma coisa ali realmente muda o teu jogo. Né? Quando a gente participa de eventos, que tipo assim, o cara deu um pá. Porque quando a gente vai para evento, a gente, tipo assim, muitas coisas é a mesma coisa, né? É parecido. Mas às vezes tem uma coisa que o cara fala que, caramba, isso aqui era o que eu tinha que fazer. As missões empresariais mesmo. E tem muito isso. Mas assim, o recado que eu tenho para dar pro pessoal, e novamente agradecendo aqui a participação e o teu projeto, né? Obrigado aí por por ter feito esse convite. Nosso podcast também lá vai sair, né? O pessoal daqui a pouco também vai ter esse episódio. Depois eu posso mandar até pro Ítalo deixar aqui na descrição do nosso episódio. Também foi muito bacana, conhecendo a tua história, a tua trajetória. Mas eu quero ter um prazer para vocês, principalmente voltando para a questão do CLT que tu perguntou, né? Por mais que você esteja trabalhando em CLT, galera, tente sempre agregar dentro do negócio, né? Vocês podem ser o que chama de o intraempreendedorismo, que é empreender dentro do negócio de alguém, né? Você realmente agregar e tal. Não acho que o patrão ali ele é o vilão, né? Ali é um cara também que batalhou muito para poder conquistar tudo aquilo, né? E é justo a gente reconhecer isso, né? Porque se a gente for pensar nas histórias aí de grandes empresários, vocês vão ver que tem muitas batalhas grandes ao longo do caminho. Tipo assim, não foi do nada. Às vezes o pessoal pensa assim, o cara cresceu e do nada... Não existe. Não tem como, né? É realmente muitos desafios. Então vocês podem tirar como proveito, né? Vocês querem crescer no negócio, realmente colabore, contribua para você fazer parte, para você realmente construir, crescer junto com a empresa, né? Tenha realmente essa visão. Se vocês estão nessa transição de sair do CLT para empreender, não saia de uma vez, faça como eu fiz, né? Faça primeiro uma reserva financeira, para você, depois dar o pontapé inicial, começa vendendo algo, começa pegando o ritmo ali, por mais que você trabalhe no local, né, no tempo livre aí, começa a vender alguma coisa, começa aos pouquinhos, para depois você realmente dar esse pontapé, porque não é fácil. E para você que está começando no empreendedorismo, que você está iniciando aí os negócios, né, procure conhecimento. Eu acho que a gente tem que sempre se qualificar, a gente realmente tem que buscar essa questão da qualificação. Quando a gente fala de forma profissional, também empresarial, né? A gente tem que realmente buscar esse conhecimento para poder implementar, para dar os primeiros passos, para poder evoluir. E a vida, tipo assim, do empresário e da gente é um eterno aprendizado, né? Nem sempre a gente, como eu falei aqui no podcast, a gente não sabe de tudo, né? A gente tem que ser humilde o suficiente para saber disso. A gente realmente aprende no dia a dia, né? Tem muito que a gente implementa que vai dar certo, que vai começar e depois começa a dar errado. Então a gente é um eterno aprendizado, mas o que a gente tem que fazer no empreendedorismo? A gente tem que realmente apostar. A gente tem que errar, né? Mas errar rápido e corrigir logo para poder a gente conseguir evoluir. O que está dando certo, a gente tem que enfatizar muito o que está dando certo em relação eu fiz um tráfego, está dando certo. Então a gente tem que buscar essas fontes, né, que estão atraindo mais recursos e trazendo esse crescimento. E aí a gente vai começar realmente a prosperar. E claro, participar de um grupo de network é importante, né? Tem um clube, mas tem vários outros, aí como tu comentou, a AGE é muito bom, o CDL, né? A gente tem vários, na verdade eu sempre comento com o pessoal, tem muita gente do clube que eu falo assim, mas tu tá no clube, mas participa de outros grupos de network, porque você acaba aprendendo com vários, e de repente no outro grupo a gente encontra as mesmas pessoas. Posso te falar aqui, isso aí é importante demais, que é bom a gente falar isso, que o cara que tá assim, não tenho acesso, é muito distante. Cara, no jogo de futebol que tu joga toda semana, sim, reúne ali 15, 20, 30 pessoas, sim, é um network ou não? Total. Mas tem uma história que eu conto, viu, Bruno, que
você tem que abrir a boca e dizer o que você Sim. faz e perguntar o que o outro faz também, ou não. Sim. Desculpa. Você tem o grupo do futebol, mas tem o grupo que gosta, tem um hobby igual a você, de pescaria. Sim. O cara que anda de bicicleta, o cara que faz a corrida, o cara que anda de jet ski, o cara que faz trilha off-road, né? Sim. Então, existem outros grupos que é importantíssimo você entender Existe a essência do network, que é se relacionar. Isso. E você tem que ser intencional, porque às vezes o pessoal pensa assim, Bruno, quer dizer que agora eu só vou pensar em grupos de negócio? Não, você tem que, na verdade, assim, na sua estratégia ali, porque o pessoal fala assim, e os grupos de amigos não tem mais não, é? Né? O pessoal fala brincando. Mas você tem que muito bem ver o que você quer da vida, né? Já me falaram isso. Um primo meu, já mesmo, mas até no passeio pela praia de off-road, sim, não tem mais amizade, né? Só negócio. Sim. Depois eu tenho muita pergunta. Mas não, tipo assim, dependendo do momento de vida que você tá, né? Claro que você tem as amigas e tal, mas você tem que muito bem ter foco de onde você quer chegar. E tipo assim, por mais que você fale de negócio, isso é importante para a sua trajetória. Então, para o pessoal que está acompanhando a gente, quando você procurar um grupo de network, como eu falei para você, existe vários, né? Vê o que você tem mais afinidade, o investimento também, né? Qual que você realmente pode investir, para você começar. Mas assim, tem que fazer parte, hoje você tem que estar em movimento, né? Então, você tem que fazer parte de algum desses. E do mais, tipo assim, não estou com condição de entrar em nenhum. Mesmo busca conhecimento num podcast como a gente está tendo aqui no Giro de Negócio. Né? O que a gente falou aqui, ver o que a gente pode tirar de insights para a gente poder realmente você extrair e você implementar no seu negócio. Né? E outra coisa que a gente fala muito, que é muito importante, né? Quando você buscar conhecimento, galera, não busque só por buscar. Implemente o que você aprender lá, né? Porque nada adianta eu participar de vários eventos, anoto um monte de coisa e não implemento nada. Não rola. Não realmente funciona. Tem que ser, tipo assim, aprendi, fui para um evento, uma palestra, pronto, o cara falou isso, saiu de lá, e uma coisa que tu falou muito importante, tipo assim, que tu participa de alguns eventos, tu extrai uma coisa e aquilo ali tu já implementa. Teve eventos que o cara deu a ideia, o evento era de 3 dias, no segundo dia ele deu a ideia e opa, faz todo sentido, deixa eu anotar aqui, e foi-me embora. Pronto. Já pagou. Isso eu acho top, tipo assim, por mais que tenha, o cara passou uma escolha um para você começar a implementar, testar a ferramenta, e aí, dando certo, você aprimorar. Então, a gente tem que ter esse foco também, né? Para quem tá buscando aí a questão do conhecimento. Eu acho que é isso, né? Falando do CLT aqui, para quem está iniciando e para quem está ali já evoluindo ali nos negócios. Pronto. E eu finalizo, né, o nosso bate-papo empreendedor. E outra, só para não esquecer, galera, tipo assim, vocês estão empreendendo, o livro aqui é muito importante, viu? Vocês que aí estão buscando conhecimento, né? Um livro desse ele realmente pode mudar teu jogo. Com certeza. Porque aqui tem muitos insights, muitas ferramentas que também podem ser implementadas. Pronto, e você adquire ele em qualquer lugar do mundo, né? No meu site, italopaiva.com.br. Você compra ele lá, adquire e a minha equipe manda deixar aí para você em qualquer lugar do planeta Terra. E o resumo aqui do nosso bate-papo empreendedor, né? Eu finalizo dizendo que resume-se a tá parado, o negócio tá parado, tá ruim, movimentos. Verdade. Vá buscar, faça acontecer, tá bom? Então, muito obrigado, Bruno, mais uma vez, né? Fico à disposição. E você que está aqui conosco até agora, muito obrigado também. Tudo é feito com muito carinho. E até a próxima, até o próximo episódio aí do nosso Giro de Negócio. Espero que você tenha gostado também do bate-papo aqui com o Bruno. Tchau, pessoal. Prazer. Vamos conhecer aí o clube. Com certeza. Vamos juntos. Eu vou te apresentar a Giro Coworking, especialista em endereço fiscal. Nossa sede fica aqui em Fortaleza, no bairro Joaquim Távora. Localização privilegiada e estratégica, próxima a vários pontos comerciais e repartições públicas. Aqui no Coworking também realizamos o gerenciamento e recebimento de todas as suas correspondências e encomendas. A contratação do nosso serviço de endereço fiscal é 100% online e zero burocracia. Em até 15 minutos é possível concluir todo o processo e já disponibilizamos toda a documentação que você precisa para abrir e ou atualizar o seu CNPJ. Você empresário que ficou interessado e quer saber mais, clique agora mesmo nesse link abaixo e fale conosco.